Sejam muito bem-vindos contemplando essa natureza linda. Vamos à nossa última aula do curso Análise Dimensional, que serve como uma revisão geral, desde a aula 1 até a aula 94. Qualquer dúvida que você tenha, e-mail institucional, nosso WhatsApp, objetivos da nossa aula de hoje: compreender as unidades físicas das grandezas e ser capaz, na sua segunda parte, de prever fórmulas. Está preparado? Toda análise dimensional tem como base, alicerce de construção, as grandezas fundamentais. E as grandezas fundamentais serão usadas para expressar todas as outras grandezas físicas. Essas grandezas fundamentais são consideradas unidades básicas, a partir das quais outras unidades podem ser derivadas. Existem 7 grandezas fundamentais que são reconhecidas pelo Sistema Internacional de Unidades. Quais são elas? Vamos apresentar. A massa. Unidade no sistema internacional é o quilograma. O seu símbolo que será utilizado, chamado símbolo dimensional, é o M maiúsculo. Depois nós temos a grandeza física comprimento. No sistema internacional é dado em metros. O seu símbolo é o L. Tudo que mede algo em metro, centímetro, milímetro, o símbolo que nós vamos usar é L. Tempo é medida em segundo no sistema internacional. O seu símbolo é o T maiúsculo. A intensidade de corrente elétrica é o ampere. E aí o seu símbolo dimensional é a letra I maiúsculo. A temperatura, outra grandeza fundamental, que é medida em Kelvin, é representado pela letra θ, para não confundir com tempo, que é T. Quantidade de matéria, mol. O seu símbolo é o N maiúsculo. E a intensidade luminosa é o candela, que é representado pela letra C maiúscula. Então preste atenção, tudo que nós vamos fazer terá como base as chamadas grandezas fundamentais. Toda grandeza física tem origem em uma das 7. Muito bem, Carla. E quando eu desejo escrever esse símbolo dimensional, eu escrevo um cochete, ó. Tá vendo? Ó? Cochete. Toda massa é simbolizada pelo símbolo M. Se fosse comprimento, por exemplo, altura, deformação, eu botaria um L maiúsculo. Ok? Carlos, vamos discutir cada uma delas, a origem, a massa. A definição de quilograma, que envolve massa, evoluiu ao longo do tempo para alcançar mais precisão e praticidade. Aqui está um resumo geral ao longo do tempo da evolução do quilograma. A definição original é de 1795, onde, na oportunidade, durante a Revolução Francesa, foi definido como a massa de 1 litro ou 1 decímetro cúbico, a temperatura de máxima densidade 4 graus Celsius. O tempo passou, chegamos em 1889, onde a massa foi definida 1 kg a partir de um cilindro de prátia e lídio. E depois, em 2019, finalmente, o quilograma foi redefinido em termos da constante de Planck, que é uma constante fundamental da natureza. A nova definição é dada pela seguinte fórmula: 1 kg é a constante de Planck dividido pelo valor da constante de Planck. Quando a constante de Planck assume esse valor de baixo, eu tenho 1 kg. O que é que significa isso na prática? O quilograma é agora definido através de uma constante universal, a constante de Planck, em combinação com o segundo e o metro, que iremos ver na sequência, que são baseados na velocidade da luz. Então eu mostro para você o que aconteceu em 2019. É uma redefinição, que é uma mudança significativa nas medidas na metodologia, pois agora ela vai eliminar a dependência de um objeto físico, que seria aquele cilindro, né, o protótipo internacional, e baseia a unidade de massa em uma constante física que não muda. Isso, evidentemente, vai melhorar a precisão e a estabilidade da definição de quilograma, facilitando medições consistentes em todo o mundo. Então, antigamente a gente tinha o protótipo internacional, né, o cilindro, e agora é baseado na constante de Planck, uma mudança irreversível. A mesma coisa vai acontecer com o comprimento, gente. Em 1793, ele foi definido como a 10ª milionésima parte da distância do Equador ao Polo Norte ao longo do meridiano terrestre. Veio a barra padrão em 1799, uma barra de platina que foi fabricada e adotado como padrão o metro. O tempo foi passando até que em 1889
uma nova barra de platina e lídio foi adotada como padrão do metro. Essa barra estava guardada no Escritório Internacional de Peso e Medida na França, porque agora a definição leva em conta como a distância que a luz percorre no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Essa definição, assim como o metro, também é baseada em uma constante fundamental da natureza, que é a velocidade da luz. Esse valor aqui embaixo é a velocidade da luz, ok? Muito bem, Carlos, entendi. E aí o tempo segue as irmãs, né? Massa e comprimento. Mas a definição de segundo começou lá nos séculos 17 e 19, como sendo 1 sobre 86.400 segundos de um dia solar médio, pois em um dia tem 24 horas. Se eu transformar 24 horas em segundos, dá 86.400. O tempo passou. Em 1956, se definiu um segundo como uma definição baseada no ano tropical. Depois, em 1967, foi baseada no átomo de césio, sendo que a definição moderna agora é a seguinte: um segundo teria 9 bilhões 192 milhões 631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo césio 133. Essa definição é baseada numa medição extremamente precisa do tempo, utilizando relógios atômicos, que são capazes de medir o tempo com uma precisão de até bilionésimos de segundo. A transição do átomo de césio é uma constante natural, o que torna essa definição, assim como a de comprimento e massa, mais estável e universalmente aplicável. Gente, tudo que eu disse até agora é para mostrar a você que os conceitos de comprimento, 1 metro, massa, 1 quilograma e tempo, 1 segundo, deixa de ser baseado em um artefato físico e passa a ser baseado em constantes e imutáveis da natureza, como a constante de Planck e a velocidade da luz, tá bom? Então, massa, comprimento e tempo é o tripé da mecânica. Mas na eletricidade a gente encontra como grandeza fundamental a intensidade da corrente elétrica, que, como sabemos, no sistema internacional é medida em ampere. O ampere, que é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional de unidades, também passou por uma redefinição moderna. Começou em 1948, também em uma Conferência Geral de Pesos e Medidas. O tempo passou e em 2019, assim como o comprimento, assim como a massa, ela foi baseada em constantes fundamentais. Em 20 de maio de 2019, o ampere foi redefinido em termos da carga elementar, ou seja, a carga de um elétron, que é uma constante, né, da natureza. E a nova definição é baseada na constante fundamental, sendo que 1 ampere vai ser 1 coulomb dividido por 1 segundo. E essa carga elementar vale 1, vezes 10 a menos 19 coulombs. Temperatura. Grandeza fundamental. Temperatura é uma grandeza fundamental. E no sistema internacional é o Kelvin que é fundamental. É a unidade base de temperatura no sistema internacional de unidade e é definido como 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água, que é o ponto em que coexiste água, gelo e vapor em equilíbrio, a pressão normal, tá? Em outras palavras, 0 Kelvin é o zero absoluto. A temperatura, teoricamente, o princípio da incerteza impede que ela seja atingida, mais baixa possível, onde cessaria todo o movimento molecular. E esse 273,16 Kelvin está o ponto triplo da água. Muito bem, Carlos. Quantidade de matéria, o mol. O mol é a quantidade de substância, como vimos nas aulas de gases, que contém exatamente número de Avogadro, lembra? 6,022 vezes 10 a 23 entidades elementares, ou átomos, moléculas ou íons. Esse número é conhecido como número de Avogadro. No Sistema Internacional de Unidade, o mol é a unidade usada para medir a quantidade de matéria e o número de Avogadro é uma constante fundamental que vai relacionar a quantidade de substância com o número de partículas.
E por último, a outra grandeza fundamental é a intensidade luminosa representada pelo C maiúsculo, que no sistema internacional é o Candela. Você deve estar achando estranho porque não lembra de nenhuma questão que utilizou o Candela, né? O Candela é mais utilizado em alguns cursos específicos de luminotécnica, mais especificamente na engenharia elétrica ou na arquitetura, tá bom? Então, um Candela é a unidade de medida de intensidade luminosa no sistema internacional de unidades. É definida como a intensidade luminosa em uma determinada direção de uma fonte que emite radiação de uma só cor na frequência de 5,4 vezes 10 a 14 Hz e cuja intensidade radiante nessa direção é 1 sobre 683 watts por esteroradianto. Que danada é isso, Carlos? Em termos simples, a candela mede a quantidade de luz emitida em uma direção específica, considerando o espectro visível. Para que a gente possa entender o que é esteroradianto, talvez até você nem tenha ouvido falar, por ser muito específico, é a unidade de medida do ângulo sólido no Sistema Internacional de Unidades. É a medida de uma parte do espaço bitridimensional que é subtendida por um ângulo sólido. Para se ter uma ideia mais concreta disso, um esteroradianto é o ângulo sólido que, com um raio de 1 metro, forma uma área de 1 metro quadrado na superfície de uma esfera. E a gente sabe que uma esfera completa vai possuir, então, 4π esteroradiantos. Por quê? Porque a área de uma superfície esférica é 4πr ao quadrado. Como o raio é 1 metro, quer dizer que uma esfera completa vai possuir 4π esteroradianos. Tá bom? Era isso que você precisava saber sobre o Candela. Não vamos ser mais específico. Então, gente, com as 7 grandezas fundamentais, onde a gente vai trabalhar especificamente, de fato, 5 com mais atenção: massa, comprimento, tempo, intensidade de corrente elétrica e temperatura. Tá? Essas 5 serão mais preponderantes. Então, as grandezas derivadas, elas são aquelas definidas a partir dessas 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidade. E elas sempre serão formadas por combinação das 7 grandezas fundamentais, ou através de multiplicação, divisões ou potências. Tá bom? Carlos, achei interessante, viu? E é bom ainda que se diga, gente, que existem grandezas que não têm unidades. São as chamadas grandezas adimensionais. E a gente pode simplesmente lembrar de algumas, né? A gente pode lembrar do rendimento, que é a potência útil sobre a potência total, o coeficiente de atrito, que relaciona a força de atrito sobre a normal, e o índice de refração, que relaciona a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz em um certo meio. Para essas grandezas, o número 1 será utilizado como símbolo dimensional, porque o 1, se é multiplicação, divisão, potência, é um elemento neutro. E como ela não tem unidade, essas grandezas não podem interferir nas expressões, ok? Em todos esses casos, gente, ó, o cochete quer dizer o símbolo dimensional do rendimento, símbolo dimensional do coeficiente de atrito, ou símbolo dimensional do rendimento vai ser sempre 1. Isso é sempre 1. Todas as grandezas fundamentais que poderiam ser derivadas delas ficam elevadas a zero, porque qualquer número elevado a zero é 1. Está preparado, gente? Agora é a parte mais importante da nossa aula. Uma aula longa, com muitos exercícios. E tudo que eu vou fazer agora desse exemplo 1, eu vou precisar até o final da aula. Acredita? Eu vou fazer um quadro resumo daqui a pouco para você. Então, gente, a partir das grandezas fundamentais, eu quero que você escreva as grandezas derivadas, os seus símbolos dimensionais. Lembre que massa é M maiúsculo, comprimento é L maiúsculo, temperatura é θ, tempo é T maiúsculo, intensidade de corrente é I. São as 5 principais. Lembra? Ainda tem o mol, que eu represento pelo N maiúsculo, e o Candela, que a gente não vai usar por ser muito específico, tá bom? Então eu quero que você escreva a velocidade escalar, a aceleração escalar, a força, o trabalho, a energia cinética de translação, a constante elástica, o calor específico sensível, a potência, a pressão, a carga elétrica, a tensão elétrica, a resistência, a resistividade, o momento de inércia, a velocidade angular, o momento angular, a frequência, a constante de Planck, a constante universal dos gases perfeitos, o campo magnético, a constante de permeabilidade magnética, a capacitância, a constante de permissividade elétrica e a constante de gravitação.
Todas essas grandezas físicas a gente viu ao longo das nossas 94 aulas do curso. Entendeu porque é que a aula de hoje é tipo uma revisão geral? É uma ótima oportunidade para você, tá bom? Então vamos começar? O que é velocidade? Lembra da fórmula da velocidade? É a medida de uma distância por um tempo, mas distância é comprimento. Qual é o símbolo dimensional do comprimento? L maiúsculo. E o tempo? Qual é o símbolo dimensional? T maiúsculo. L sobre T, eu costumo colocar tudo no numerador. O T está elevado a 1. Quando subir, tá, T elevado a 1 fica T a menos 1. Então, o símbolo dimensional da velocidade é comprimento vezes tempo elevado a menos 1. No sistema internacional, seria metro por segundo, que é a mesma coisa de metro vezes segundo a menos 1. Ok? Aceleração escalar. Ainda lembro que a aceleração escalar é uma variação de velocidade pelo tempo. Lembra que nós já fizemos no item A velocidade ou variação de velocidade? O que importa é a unidade, gente. A unidade de velocidade é a mesma unidade da variação de velocidade. Então, variação de velocidade ou velocidade vai ser L vezes T a menos 1, dividido pelo tempo, símbolo dimensional do tempo, T maiúsculo. O que é que eu vou fazer com esse T que está embaixo? Sobe para cima a menos 1, conserva a base, soma os expoentes, a aceleração é dada por... Isso aqui é um A, tá, gente? Então é L vezes T a menos 2. Mas espera aí, no sistema internacional o comprimento é metro e tempo é segundo. Então a aceleração é metro vezes segundo a menos 2. Se eu passar novamente para baixo, metros por segundo ao quadrado. Você sabe que a aceleração é metro por segundo ao quadrado, não é? E agora, força! Toda força é o quê? Massa vezes aceleração. Símbolo dimensional de massa, M maiúsculo. E de aceleração, fiz na letra B, viu? Sempre estou usando a letra anterior. L vezes T a menos 2. Acabou. Então, a força é ml que multiplica T a menos 2. No sistema internacional, a massa é quilograma, o L é metro, que é comprimento, e o tempo é segundo a menos 2. Se eu passar segundo a menos 2 para baixo, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que a gente sabe que isso é chamado de Newton lá na dinâmica. E o trabalho, você ainda lembra o que é? Eita, Carlos, sempre puxando os assuntos, né? Trabalho que nós vimos nas aulas 21 e 22, né? Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Mas espera aí, cosseno de um ângulo não tem unidade, é adimensional. Então a força vai ser o quê? Fiz na letra C, ml vezes T a menos 2. Deslocamento, todo deslocamento é um comprimento, é L. E tudo que é adimensional eu boto 1. É o fede, nem fede, nem cheira, porque é o elemento neutro da multiplicação. Eu posso até tirar esse 1 daqui, né, gente? Então fica L vezes L, L ao quadrado. Então o trabalho é dado por M, L ao quadrado, T a menos 2. No sistema internacional, a massa é quilograma, o comprimento é metro ao quadrado e o tempo é segundo elevado a menos 2. Se eu quisesse passar o segundo a menos 2 para baixo, ficaria quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Próximo, energia cinética de translação, porque tem a de rotação, viu? A de translação é a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Mas espera aí, 2 é adimensional, é um número. Ei, gente, número é adimensional, mas esse quadrado aqui, cuidado, ele não é adimensional porque ele está pegando uma grandeza e elevando ao quadrado, mas esse 2 está dividindo, é a grandeza adimensional. Massa é M, velocidade que eu já fiz na letra A, L vezes T a menos 1. Então, eu preciso levar isso aqui ao quadrado. Então, como é que vai ficar aqui? M vezes L, 1 vezes 2 dá 2, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Está aí a energia cinética. Mas peraí, Carlos, peraí. Energia cinética? Olha o que é que o Brad Pitt está dizendo. É a mesma unidade do trabalho que eu fiz na letra D. Sim, porque trabalho é a medida da transferência de energia. Então, gente, a unidade física de energia é a mesma de trabalho, porque trabalho é a medida da transferência de energia. Tá ligado? Eita, Carlos. Constante elástica. Vou pegar a fórmula da energia potencial elástica. K vezes deformação ao quadrado dividido por 2. Vamos isolar o K, já que ele quer a constante elástica. Isolando o K, fica 2 vezes a energia potencial pela deformação ao quadrado. Mas espera aí, o 2 é adimensional, né? Na hora de substituir o símbolo dimensional dá 1. Qual é o símbolo dimensional da energia potencial, ou energia cinética ou trabalho? É tudo igual, ml ao quadrado, T a menos 2. E a deformação é o comprimento, L ao quadrado. Vou cortar L ao quadrado com L ao quadrado.
símbolo dimensional da constante elástica m vezes t a menos 2. Mas, Carlos, me diga uma coisa, eu poderia também dizer que força é a constante elástica vezes a deformação. Parabéns, você aprendeu isso comigo em leis de Newton. Isolando K é a força pela deformação. Mas quem é a força que eu já fiz na letra C? mLT a menos 2. E a deformação é um comprimento, L. Cortando L com L, olha, deu a mesma coisa. Cheguei ao mesmo resultado por fórmulas diferentes. E no sistema internacional, massa é quilograma e o tempo é segundo a menos 2. Se eu passar o segundo a menos 2 para baixo, no sistema internacional, a constante elástica é quilograma por segundo ao quadrado. Percebeu? Calor específico sensível. Ainda lembra da nossa aula 43? Calor, quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Vamos isolar o calor específico. Isolou, né? Ficou calor dividido por massa vezes variação de temperatura. Mas espera aí, o que é que esse nosso amiguinho está dizendo, hein? Ah, Carlos, calor é uma forma de energia, é o mesmo símbolo da energia. E cuidado, hein? Variação de temperatura ou temperatura é fundamental. Então, como é que vai ficar aqui? No lugar do calor, eu vou botar o de energia, ml ao quadrado T a menos 2. A massa é M e, pela primeira vez, temperatura é θ. Eita, vamos cortar M com M. Passa o θ para cima agora. Ó. Ficou L ao quadrado T a menos 2 sobre θ. Θ para cima. Como é que ficou? L ao quadrado vezes T elevado a menos 2 vezes θ menos 1. Então, o calor específico tem como símbolo dimensional um comprimento ao quadrado, um tempo ao quadrado e uma temperatura elevado a menos 1. Então, no sistema internacional, poderia ser metro quadrado vezes, poderia não, vezes segundo elevado a menos 2 vezes o Kelvin elevado a menos 1. Tá aí, Carlos? Gostei. Carlos, e a potência? Você ainda lembra dessa fórmula? Lembra? A rocha do forró é o forrozão baby som. Eu tenho uma paixão que é proibida. Eu não sei se essa paixão é escondida. Aí diz assim: energia, desejo e magia. Você ainda lembra das nossas aulas de potência? Não esqueça, tá, gente? Energia, potência vezes tempo. Au! Então, se eu isolar a potência, fica energia pelo tempo, ou variação de tempo. Energia, já fiz, ml ao quadrado T a menos 2. E tempo, ou variação de tempo, é T. Vamos passar esse T para cima, T elevado a 1 passa T a menos 1. Conserva a base, soma os expoentes, ficou ml ao quadrado T a menos 3. No sistema internacional, quilograma, que é massa, metro, que é comprimento ao quadrado, e o tempo, que é segundo a menos 3. Se eu passar o segundo a menos 3 para baixo, a potência no sistema internacional é dada por isso aqui. Carlos, gostei. E pressão, você ainda lembra nas aulas de hidrostática? Mais especificamente na nossa aula 36? Pressão é força sobre área. Força eu já fiz na letra C, Carlos. Já fiz ml, T a menos 2. E área? É um comprimento ao quadrado, L ao quadrado. E aí, como é que esse L ao quadrado vai subir, hein? L a menos 2. Então, fica ml, aí esse L ao quadrado subiu, L a menos 2 vezes T a menos 2. Conserva a base e soma aqui. 1 mais menos 2 fica menos 1. Então, a partir de hoje, pressão tem como símbolo dimensional a unidade de massa pela unidade de comprimento elevado a menos 1, pela unidade de tempo elevado a menos 2. No sistema internacional, quilograma vezes metro a menos 1 vezes segundo a menos 2. Se eu quiser passar esses dois que está com expoente negativo para baixo, fica metro por segundo ao quadrado. Carga elétrica, cuidado, hein? Tem fundamental aqui, tem. Quem é? Você ainda lembra quem é a fundamental? Se eu isolar a carga elétrica, é corrente vezes tempo. Mas espera aí, corrente elétrica é fundamental. Já tinha aparecido a temperatura e agora apareceu a intensidade de corrente elétrica. Cuidado, gente. Corrente elétrica é fundamental. O símbolo dimensional da corrente elétrica é o I maiúsculo. Então fica o quê? Se é fundamental, olha aí a dancinha aí. Tá curtindo legal, né? Vai ser I vezes T. Então, no sistema internacional, ampere vezes segundo, porque o símbolo no sistema internacional para a corrente elétrica é o ampere, tá bom? Então, nunca esqueça que a corrente elétrica é fundamental. Muito interessante, Carlos. E a partir dela é que a gente vai navegar por eletrodinâmica. Nós vimos também na aula 73 de corrente elétrica que, aliás, nas aulas 75 e 76, nós vimos que potência é tensão vezes corrente. Como eu quero tensão elétrica, isola a tensão. Potência sobre corrente.
Potência eu já fiz. Lembra do forrozão Baby Som? Potência eu já fiz. Potência é o quê? ml ao quadrado T a menos 3. E mais uma vez, corrente elétrica é fundamental para não esquecer é I. Então o I vai subir. Quando o I subir, sobe a menos 1. Tá aí. A grandeza derivada tensão elétrica tem como símbolo dimensional massa por um comprimento ao quadrado, por um tempo elevado a menos 3 e por uma corrente elevada a menos 1. No sistema internacional, posso escrever como quilograma, que é massa, metro, que é o de comprimento, segundo, que é o tempo no sistema internacional, e ampere, que é a corrente, tá? Se eu quiser passar esses dois negativos para baixo, fica assim a tensão elétrica no sistema internacional. Resistência elétrica, se você acabou de encontrar a tensão, ai, Carlos, eu estou tão tensa, é uma tensão tão grande no meu coração. Ria! Se você está tenso, agoniado, ria! Ria é o melhor remédio. Isolando a resistência, que é o que eu quero, é tensão por corrente. Mas espera aí, Carlos, tensão acabei de fazer na letra anterior, é ml ao quadrado, T a menos 3 e I elevado a menos 1, dividido pela intensidade de corrente elétrica, que é fundamental, que é I. Sobe esse I negativo, porque está elevado a 1, fica I a menos 1. Vamos só juntar agora os dois, ó, I conserva a base, somos expoentes. Então ficou m, L ao quadrado, T a menos 3 e elevado a menos 2. Está aí a unidade de resistência elétrica. No sistema internacional, unidade de massa é quilograma, unidade de comprimento é metro, unidade de tempo é segundo e unidade de corrente é ampere. Se eu passar esses dois para baixo, fica assim. Quilograma vezes metro quadrado por segundo ao cubo vezes ampere ao quadrado. E vamos continuar. Chegamos na resistividade. Ainda lembra da segunda lei de Ohm? Na nossa aula 74? A resistência é a resistividade de um fio multiplicado pelo seu comprimento dividido pela área. Então, a resistência é ρL sobre A. Se eu quero isolar a resistividade, a área multiplica a resistência e divide o comprimento, né? O A multiplica o R e o comprimento passa dividindo. Resistência eu já fiz. ml ao quadrado, T a menos 3 e a menos 2. Lembra que eu fiz agora há pouco? Área é um comprimento ao quadrado. E o comprimento é L. Tudo que for medida de comprimento, gente, é L. E aí vamos ajeitar aqui, ó. Aqui em cima, cuidado, ficou L ao quadrado, e esse L elevado a 1 sobe a menos 1, ó. Botei aqui de laranja aqui, tá? O M continua, T a menos 3 continua e I a menos 2 continua. Conserva a base, some aqui em cima os expoentes, fica 3, né? Então, a unidade de resistividade, o seu símbolo dimensional é unidade de massa vezes unidade de comprimento ao cubo, vezes unidade de tempo elevado a menos 3, vezes a unidade de intensidade de corrente elevada a menos 2. No sistema internacional, ficaria quilograma vezes metro ao cubo, vezes segundo a menos 3, vezes ampere a menos 2. Passando os dois para baixo, fica assim. Carlos, que massa! E agora a gente entra na nossa aula 30 de momento angular. Ainda lembra o que é o momento de inércia para um corpo pontual, para um ponto material? Lembra que ele é uma unidade de massa por unidade de raio ao quadrado? Massa é o quê? M. Raio é o quê? Um comprimento. Então, o momento de inércia é m vezes L ao quadrado. No sistema internacional, massa é dada em quilograma, comprimento é dado em metro. Então, o momento de inércia é quilograma vezes metro ao quadrado. Depois a gente viu lá na aula 10, a velocidade angular. Ela é 2π radiano dividido pelo período. Ô, Carlos, mas 2π é adimensional. E o radiano não tem unidade? Não, gente. Radiano é só para dizer que é uma medida relativa de ângulo. Radiano é adimensional. Olha a observação. Mesmo que o radiano seja adimensional, ele é incluído na unidade de velocidade angular só para deixar claro que estamos falando de uma variação de um ângulo e não apenas de uma razão adimensional qualquer. Então, apesar do símbolo dimensional do radiano ser 1, a gente inclui ele na unidade, ou seja, fica 1 sobre o período, a velocidade angular é período elevado a menos 1, mas escrevemos radiano vezes segundo a menos 1, radiano por segundo. Mas o símbolo dimensional é só tempo elevado a menos 1, porque o radiano é adimensional. Só foi colocado para dizer que estamos falando de uma variação angular. Perfeito?
Momento angular, ainda lembra do momento angular na mesma aula 30 do momento de inércia? O momento angular é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Os dois anteriores, momento de inércia, já vimos. Há dois itens atrás é ml ao quadrado. E a velocidade angular, símbolo dimensional, tempo elevado a menos 1. Já achei o momento angular, ml ao quadrado t a menos 1. Então ele é dado em quilograma vezes metro quadrado vezes segundo a menos 1. Ou quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo. Esta é a unidade do Sistema Internacional do momento angular. Frequência é o inverso do período, mas período é segundo, então a frequência é 1 sobre período. Então a frequência, assim como a velocidade angular, é t a menos 1. A diferença aqui, gente, é que nós não usamos radiano, porque nós estamos falando não de ângulo, mas de rotações. Viu a diferença? Então a unidade da frequência é a mesma unidade física da velocidade angular. A diferença é que a velocidade angular trabalha com radiano, ângulo, e a frequência trabalha com número de voltas, rotações. Percebeu? Constante de Planck, aí a gente já entrou na física moderna, né? A constante de Planck, você sabe que toda energia é a constante de Planck vezes a frequência. Isolando a constante de Planck, a energia que eu já fiz, pela frequência que acabei de fazer. A energia, você ainda lembra? ml ao quadrado vezes t a menos 2. E a frequência é o inverso do tempo, t a menos 1. Vamos ajeitar, passando t a menos 1 para cima, passou t elevado a 1. Então a constante de Planck é ml ao quadrado, t a menos 1. No sistema internacional, seria unidade de massa quilograma, unidade de comprimento metro, unidade de tempo segundo. Então, posso escrever a constante de Planck como quilograma vezes metro quadrado por segundo. Constante universal dos gases perfeitos. Vai aparecer a sexta grandeza fundamental. Ainda lembra? Pressão vezes volume é o número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. Então lá vou eu, isolando a constante universal é pressão vezes volume dividido por número de mols vezes temperatura. Ei, se liga aí, pressão já fiz. ml a menos 1, T a menos 2. Volume é unidade cúbica, é um comprimento ao cubo. Eu meço assim tantos metros cúbicos, não é verdade? Número de mols, ei, é fundamental o número de mols, é a sexta, né? Fundamental o número de mols é N. E a temperatura, θ. Então vamos ajeitar isso aqui, ó. Lembra que a quantidade de matéria mol é fundamental. Muito bem, então ficou assim, né? Vamos subir agora o L ao quadrado aqui em cima, T a menos 2. Ó. Conservei o L, somei os expoentes e aqui embaixo ficou Nθ. Agora preste bastante atenção. Vou subir o θ a menos 1 e o N elevado a menos 1. E aqui tem uma observação. Embora o mol seja uma unidade fundamental no sistema internacional para medir a quantidade de substância ou de matéria, ele não possui dimensões físicas como massa, comprimento, tempo ou temperatura. Portanto, no contexto da análise dimensional da constante dos gases perfeitos, o número de mols, apesar de ser dado em mol, é tratado como uma constante dimensional. Isso é um dos efeitos colaterais da análise dimensional. A gente não considera, em termos de análise dimensional, o mol como um símbolo dimensional, mas ele é uma grandeza fundamental. Então, gente, simplesmente você elimina aí e fica só a constante universal dos gases perfeitos, m, unidade de massa, pela unidade de comprimento ao quadrado, pela unidade de tempo elevado a menos 2, pela unidade de temperatura a menos 1. E agora entramos lá no eletromagnetismo. Ainda lembra do campo magnético? Força é o campo magnético vezes a carga, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo. Ou seja, que fórmula é essa? Aê! Brasil quer vencer? Senegal. Lembra que a gente falou isso? Então, gente, se eu isolar o campo magnético, é força dividido por carga vezes velocidade vezes seno do ângulo. Mas espera aí, assim como o cosseno, o seno não tem unidade adimensional. E a força eu já fiz, é a letra C. ml vezes t a menos 2. A carga eu já fiz, é corrente vezes tempo. Corrente é fundamental. E a velocidade foi a primeira que eu fiz, L vezes t a menos 1. Esse 1 aqui não fede nem cheira. Vamos cortar L com L e ficamos assim com muito cuidado. Ó. Esse t a menos 1, esse t a menos 1 aqui vai subir, esse t elevado a 1 aqui, ó, o de laranja, vai subir a menos 1. O de verde, t a menos 1 de verde, vai subir t a mais 1.
E o i, que está elevado a 1, sobe a menos 1. Então, conserva o t e soma os expoentes aqui, ficamos m vezes menos 2 mais menos 1 somado com mais 1 dá menos 2. Então, o campo magnético é dado por esse símbolo dimensional. Unidade de massa pelo de tempo elevado a menos 2 vezes o corrente elevado a menos 1. No sistema internacional seria a massa quilograma, o tempo segundo a menos 2 e a corrente ampere a menos 1. Passo os dois dividindo, segundo ao quadrado vezes ampere. E se eu fiz o campo magnético, eu vou lembrar de uma das fórmulas do campo magnético que envolve o μ, a constante de permeabilidade magnética. Coincidência é a mesma do coeficiente de atrito, que é a dimensional, mas isso aqui não é coeficiente de atrito. Aqui é a constante de permeabilidade magnética. E se você não lembra que fórmula é essa, é o campo magnético de uma espira, que vimos lá em eletromagnetismo. Como ele quer o símbolo do μ, olha o que eu vou fazer, gente. Vou isolar o μ, tá? O 2R vai multiplicar o B, fica em cima, e a corrente que está multiplicando o μ passa dividindo. B eu já fiz, né? 2 é adimensional, B eu já fiz, agora há pouco. Quem é o B? MT a menos 2, I a menos 1. Resistência, isso aqui não é resistência, cuidado, gente, isso aqui é raio. Olha, até eu ia me atrapalhando, né? É a constante de permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica dividido por 2 vezes o raio. Isso não é resistência, isso é raio, medida de comprimento L. E o I está aqui em cima para lembrar mais uma vez, ele é fundamental, tá? Então vamos ajeitar a parte de cima aqui. O 1 não considera, né? Fica M, L, T a menos 2, I a menos 1. E esse I que está elevado a um denominador, quando sobe, sobe a menos 1. Então ficou como? Conservo o I e soma os expoentes. Ficou M, L, T a menos 2, I a menos 2. No sistema internacional, unidade de massa é quilograma, unidade de comprimento é metro, unidade de tempo é segundo e unidade de corrente é ampere. Se quiser passar os dois para baixo, fica assim. Ok? Capacitância. Agora eu vou lá para a aula de capacitores. Carga elétrica é a capacitância vezes a tensão. Você está vendo, gente, que eu estou precisando de todas as fórmulas que eu já vi em aulas anteriores. É por este motivo que essa aula foi colocada como a última aula do curso antes das revisões. Então, carga elétrica é capacitância vezes tensão. Que é capacitância vezes tensão. Se eu isolar a capacitância, carga sobre tensão. Carga eu já fiz e tensão eu já fiz. Carga é I vezes T e tensão eu já fiz também. Itens anteriores. M, L ao quadrado, T a menos 3, I a menos 1. Vamos passar todo esse mundo aqui negativo aqui para cima, né? Ó. Só que antes eu vou fazer o seguinte, ó, passando todo mundo aqui. Ó. O M sobe a menos 1, o L sobe a menos 2, o T a menos 3 sobe T ao cubo, já tem T lá em cima. E esse I aqui vai encontrar esse I a menos 1 que sobe positivo. Então, agora eu vou agrupar, né? Fica M a menos 1, L a menos 2, T a quarta e I ao quadrado. Eu repeti isso aqui, nem precisava, né, gente? Mudando a telinha aí. Então, se eu quiser trabalhar no sistema internacional, é a unidade de massa elevada a menos 1, unidade de comprimento elevada a menos 2, unidade de tempo elevada a quarta e unidade de corrente ao quadrado. Então, fica quilograma menos 1, metro a menos 2, segundo a quarta e ampere ao quadrado. Passando quilograma a menos 1 e metro a menos 2 para baixo, essa é a unidade de capacitância em função das grandezas fundamentais do sistema internacional. Constante de permissividade elétrica é na fórmula de um capacitor plano. Lembra? Capacitância ou C, né? É igual a constante de permissividade elétrica vezes a área das placas planas dividido pela distância. Se eu isolar o epsilon, né? Porque C é igual a epsilon vezes a área sobre distância. Isolando o epsilon, o D multiplica o C e a área passa dividindo. Capacitância eu já fiz agora há pouco, né? M elevado a menos 1, L elevado a menos 2, T elevado a quarta e corrente ao quadrado. Toda distância é um comprimento, é L, e toda a área é um comprimento ao quadrado. Então, com muito cuidado, esse L a menos 2 eu vou combinar com esse L, conserva a base, soma os expoentes, fica menos 1 aqui em cima. E esse L ao quadrado aqui embaixo, eu vou subir com ele, ó. Vamos subir ele, bora? Subir o L a menos 2. Vai juntar com esse outro L aqui. Então, fica como? Quando eu junto com outro L,
conserva a base, somo, fica menos 3. Acabou, né, gente? A permissividade elétrica no sistema internacional é unidade de massa elevada a menos 1, quilograma menos 1, sistema internacional. Comprimento, sistema internacional, metro elevado a menos 3. Tempo, sistema internacional, segunda a quarta. E corrente, ampere ao quadrado. Passando quem está negativo para baixo, a permissividade elétrica fica segunda elevada a quarta vezes ampere ao quadrado por quilograma vezes metro quadrado. Constante de gravitação universal. Nossas aulas de gravitação. Lembra das aulas de gravitação? 30 e 31. Força é a constante de gravitação, produto das massas pela distância ao quadrado. Vamos reescrever a fórmula agora, botando no lugar da distância um D e a palavra força por F. Vou isolar a constante G. Ela é F vezes D ao quadrado, dividido pelo produto das massas embaixo. Mas espera aí, não podemos esquecer que distância é comprimento, que é o L, e massa, evidentemente, é o M maiúsculo. Força eu já fiz, foi a nossa letra C, ml vezes T a menos 2, distância, comprimento ao quadrado, e as massas M vezes M. Então, aqui embaixo fica, aliás, lá em cima eu posso dizer que fica o L, conserva a base e soma, fica L ao cubo, né? Esse L com esse L ao quadrado. M vezes M aqui embaixo, eu posso cortar um M de cima com M de baixo. E agora eu vou subir esse M como M a menos 1. Então, a unidade da constante de gravitação é M elevado a menos 1, L ao cubo T a menos 2. No sistema internacional seria massa, no sistema internacional é quilograma elevado a menos 1. Comprimento é metro ao cubo. E tempo é segunda a menos 2. Então, gente, no sistema internacional, a constante de gravitação é dada por isso aqui, tá bom? E aqui, gente, eu vou pedir a você, vou até subir um pouquinho, para você parar e, se possível, você anotar tudo isso aí. Gente, é um momento agora muito importante, porque, teoricamente, você teria que saber todas as fórmulas. Teoricamente não, você teria que saber todas as fórmulas. Então, se você puder anotar isso agora, antes de entrar nos exercícios, seria interessante, tá? Nossa amiguinha já está anotando, seria bom você anotar. Mas eu sempre vou estar voltando com esse quadro resumo aqui, ok? Galera, e a partir dessas grandezas no quadro, eu posso prever como seria uma fórmula que relacionasse grandezas físicas. Está preparado? Vamos lá, de volta para o futuro. Vou fazer isso através de exemplos. Então, o exemplo 2, sabe-se que o período de um pêndulo depende apenas do comprimento do fio e da aceleração da gravidade G. É só para lembrar que essa expressão foi deduzida por Galileu, que foi o início do método científico, tá? Então a expressão tem que ser algo do tipo assim, ó. Se o período depende do comprimento, o comprimento fica elevado a um expoente que eu não sei. E a gravidade, também não sei qual é o expoente dela. Mas por que eu boto os expoentes? Para que eu possa garantir que o lado esquerdo fique com a mesma unidade do lado direito. Porque para uma fórmula ser fisicamente correta, a unidade física da esquerda tem que ser igual à da direita. Então, eu tenho que botar expoentes nas unidades da direita para que se adeque à unidade física. É isso que a gente vai fazer agora. E sempre, sempre, sempre tem que ter uma constante, que é uma grandeza adimensional. Por quê? Porque aí a igualdade vai se verificar numericamente. Você está analisando as unidades e se você quiser saber o valor numérico correto, aí tem que botar a constante. A constante tem que aparecer como uma grandeza adimensional, tá? Ele quer que você encontre exatamente os valores dos expoentes A e B. Nós vamos fazer muito isso das questões 9 a 14 dos exercícios, tá bom? Então vamos começar, gente? Eu já sei que o símbolo dimensional do comprimento é L, o do tempo é T, a constante C, sendo adimensional, é sempre 1. O símbolo dimensional da aceleração, já vi no exemplo 1, na sua letra B, é L vezes T a menos 2. E, consequentemente, a gravidade, como é uma aceleração, é L vezes T a menos 2. Então, eu vou substituir os símbolos dimensionais de tempo, de comprimento e de gravidade por esses valores aí. Então, unidade do tempo, T. Unidade da constante adimensional, 1. Unidade do comprimento, L elevado a A. E a unidade da gravidade, que é uma aceleração, L vezes T a menos 2 elevado a B. O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou impor a condição que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. Então, para isso, esse L foi elevado a B,
esse menos 2 multiplicou B, ficou menos 2B. Então, só ajeitando, ficou assim. O L ficou elevado a A mais B e o T ficou elevado a menos 2B. Agora, olhe que coisa interessante, gente. No lado esquerdo tem T elevado a 1. No lado direito tem T elevado a menos 2B. Do lado direito tem L elevado a A mais B. Mas do lado esquerdo não tem. Na realidade tem. É L elevado a 0. Então, assim, quando a letra dimensional, a grandeza fundamental, não tem em um dos lados, você eleva a 0. Sim, porque aí eu tenho que entender que A mais B do lado direito, que é o expoente do L, tem que ser igual ao expoente 0 do lado esquerdo. Assim como menos 2B tem que ser igual a 1. É isso que você está pensando mesmo, gente. É um sistema. Então, daqui eu vou impor a condição que o expoente do T menos 2B tem que ser igual ao expoente do T do lado esquerdo, que é 1. E o A mais B do lado direito tem que ser igual a 0 do lado esquerdo. É só resolver o sistema e está feita a questão. De 1, eu posso dizer o quê? Que se menos 2B é igual a 1, B é igual a quanto? Menos 1 meio. O menos 2 passa dividindo. Se eu tenho B, eu posso substituir na expressão 2. Se A mais B é 0 e B é menos 1 meio, A menos 1 meio é 0, então A é igual a 1 meio. Terminou, gente. Os valores de A e B são esses aí. A é mais 1 meio e B é menos 1 meio. Mas, gente, eu posso ver como vai ser a fórmula. Sim, porque se A é 1 meio e B é menos 1 meio, ó, é só substituir. Aí, cuidado. Esse G elevado a menos 1 meio, eu vou passar para o denominador. Isso aqui eu vou usar uma propriedade das potências. Como o expoente é o mesmo, fica L sobre G elevado a 1 meio. 1 meio é a raiz quadrada. Então, T é igual a C, que multiplica a raiz quadrada do comprimento pela gravidade. Ou seja, para que o período de um pêndulo dependa do comprimento e da gravidade, é necessário que o comprimento divida a gravidade e ainda tenha uma raiz quadrada. E essa constante, Carlos, ela pode ser determinada experimentalmente. Por exemplo, eu meço o comprimento do pêndulo, já sei o valor da gravidade e descubro o período. Substituo e acho a constante. E se eu fizer isso, Galileu fez, achou que essa constante é 2π, de forma que essa é a fórmula do período de um pêndulo que a gente viu na aula 60. O período de um pêndulo é dado por isso aí, tá aí o pêndulo oscilando para lá e para cá. Só lembrando que esse ângulo aqui tem que ser menores que 10 graus para que essa fórmula seja correta. Carlos, que massa. Agora para tudo que você está fazendo. Essa questão, gente, é a questão mais importante da aula. Se você entender essa questão, teoricamente você nem precisaria dos exercícios, mas é sempre bom exercitar, né? Questão, exemplo 3, voltamos a fazer uma parecida com ela no exercício 13 da UFRN. Então vamos a essa questão belíssima, bem devagarinho. Ondas gravitacionais, que já vimos na aula de cosmologia, foram previstas por Einstein em 1916 e diretamente detectadas pela primeira vez em 2015. Lembra que até rendeu o Nobel? Sob determinadas condições, um sistema girando com velocidade angular, W, irradia tais ondas com potência proporcional a G vezes C elevado a beta, vezes Q elevado a gama, vezes W elevado a delta. Em que G é a constante de gravitação universal, C é a velocidade da luz e Q é uma grandeza que tem a mesma unidade do momento de inércia, quilograma vezes metro quadrado. Assinale a opção correta. Ele quer que você ache os valores de beta, gama e delta, tá? Isso aqui é delta, tá, gente? Tem o delta maiúsculo e o minúsculo, tá bom? Isso aqui é delta. Muito bem, Carlos. De acordo com o enunciado, foi dito o seguinte: girando com velocidade angular W, irradia tais ondas com potência proporcional a G vezes C elevado a beta, vezes Q elevado a gama, vezes W elevado a delta, em que G é a constante de gravitação, C é a velocidade da luz e Q é uma grandeza que tem unidade quilograma vezes metro quadrado. Então, gente, a potência depende da constante de gravitação, da velocidade da luz, do Q e do W. Então, constante. Essa constante sempre aparece. No exemplo 1, a gente sabe que potência é dada por isso aqui. Não é verdade? Eu já fiz essa demonstração. Vou botar o quadro já já. Nós também vimos que a constante de gravitação, que foi o último item, é m elevado a menos 1, ela é o cubo t a menos 2. Depois nós vimos que o c, a velocidade da luz, é L vezes t a menos 1. E esse Q tem a mesma unidade do momento de inércia, quilograma vezes metro quadrado, ou seja, ml ao quadrado. Gente, o W é a velocidade angular, t a menos 1,
Então, é como eu disse a você, você teria que saber todos esses aqui, tá? Teria que fazer a demonstração de todas as unidades. Mas lembre que é uma questão do ITA, tá bom? Como você vai ver no exercício 13 da UFRN, a UFRN deu símbolos dimensionais, o que seria, digamos assim, mais óbvio, não é isso? Todas essas 5 aí estão aqui, tá? Tá aí a potência, que eu já coloquei lá. Tá aqui a constante de gravitação, que eu coloquei lá. Tá aqui a velocidade escalar. Está aqui a velocidade angular e está aqui. Faltou só o momento de inércia, né, gente? O momento de inércia, ele está. Ah, tá aqui também, ml ao quadrado. Eu coloquei todos. Então, eu já fiz o resumo aqui. O que é que eu vou fazer agora? Os símbolos dimensionais. Símbolo dimensional da potência é o símbolo dimensional da constante, que é 1. O da gravitação, o da velocidade da luz, o que tem a mesma unidade do momento de inércia e da velocidade angular. Vou só substituir. Quem é a potência? ml ao quadrado t a menos 3. O da constante é 1. A constante de gravitação está ali em cima, ó. M a menos 1, L ao cubo, T a menos 2. A velocidade da luz está aqui. Olha o mouse, gente. L vezes T a menos 1 elevado a beta. A grandeza, que é o momento de inércia, ml ao quadrado elevado a gama. E a velocidade angular, T a menos 1 elevado a delta. Então, agora, com muito cuidado, o lado esquerdo eu nunca mexo, né? Aqui ficou M a menos 1, L ao cubo, T a menos 2. Ó, L elevado a beta. Tô aqui, tá, gente? Olha o mouse. T elevado a menos 1 elevado a beta, ml ao quadrado. Eu escrevi tudo de branco para você não se atrapalhar. Eu só fiz repetir a linha de cima. Agora vamos lá fazer. O m fica elevado a menos 1 mais gama. Ó. M elevado a gama ficou menos 1 mais gama. O L ao cubo, aqui ele ficou beta e aqui ficou 2 gama. Então fica L elevado ao cubo, a beta e a 2 gama. Aí botei tudo junto aqui. O T agora, ó, menos 2. Aqui, menos 1 vezes beta é menos beta. E aqui, menos 1 vezes delta, menos delta. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou igualar, né, gente? O que está de amarelo, o que está de verde e o que está de azul. Então, vamos começar pelo que está de amarelo. O expoente do M. Gama menos 1 é igual a 1. E o próximo agora, o de verde. Beta mais 2 gama mais 3 igual a 2. E o que está de azul? Menos beta menos delta menos 2 igual a menos 3. Com muito cuidado, vou passar agora números para o outro lado. Menos 1 passei para o outro lado, então gama é 2. Esse mais 3 passa para o outro lado, fica menos 1. Beta mais 2 gama igual a menos 1. E aqui, menos beta menos delta, isso aqui se chama delta, não esqueça. O menos 2 passa mais 2, menos 3 mais 2, menos 1. Então, daqui, gente, da primeira, da segunda e na terceira, lá vou eu. Da primeira, direto, gama é 2. Aí eu vou pegar esse resultado e substituir na segunda, já que se gama é 2, eu vou substituir aqui para achar o beta. Ó. Beta mais 2 vezes 2 é igual a menos 1. Então, com muito cuidado, beta mais 4 é menos 1. O mais 4 passa negativo. Menos 1 com menos 4, beta é menos 5. E, finalmente, vou substituir agora na terceira. Beta por menos 5 para achar o delta. Menos 5, menos delta igual a menos 1. Então, ficou menos com menos é mais. 5 menos delta é igual a menos 1. Então, menos delta é igual a menos 1 menos 5. Multiplicando por menos 1, delta é 6. Achei gama, beta e delta. Se eu fosse você, eu vibrava que você entendeu. Tá aí, gente, os valores de beta, gama e delta. É a questão mais difícil e vamos agora aos exercícios. Gente, atenção, eu não posso ir para os exercícios se eu não tiver certeza que você revisou os primeiros 53 minutos da aula. O que você viu até agora, gente, já dá para entender todo o assunto. Eu agora vou fazer alguns exercícios que vão só fixar e outros colocar elementos novos, mas de forma bem sensível. Tá preparado aí, gente? Vamos lá, que agora é muito interessante os nossos 14 exercícios. Primeira questão vem lá de São Paulo. Duas grandezas vetoriais estudadas em dinâmica são a quantidade de movimento, ou momento linear, não é? E impulso de uma força. O módulo do vetor quantidade de movimento é dado pelo produto entre a massa e a velocidade. Ainda lembra das nossas aulas 26 a 28, né? Enquanto que o módulo do impulso é o produto da força pelo tempo. Considerando que o símbolo dimensional do vetor quantidade de movimento ou momento linear e o símbolo dimensional do impulso, sendo as grandezas fundamentais m como símbolo da massa, L
de comprimento e T de tempo, podemos afirmar que ele quer que você escreva os símbolos dimensionais como a gente fez no exemplo 1. Então, do enunciado foi dito que impulso é força vezes tempo. Já está com tudo anotado naquele quadro, né, gente? O impulso é mLt a menos 2, lembra? Vezes o tempo, que é t. Então, daqui eu tiro que é ml, conservo o t, somo os expoentes, menos 2 mais 1, menos 1. E a quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Massa é m. Velocidade, letra A do exemplo 1. L vezes t a menos 1. Opa! Deu o mesmo símbolo dimensional? Sim. Você sabe que o impulso é a variação do momento linear. Eles têm a mesma unidade física, é o teorema do impulso. Lembra? Por isso que é a letra C. Impulso e quantidade de movimento é escrito pelo mesmo símbolo dimensional. ml vezes t a menos 1. Carro, que massa! Questão 2, de onde é? Enem. Galera, interessante a questão 2, viu? Em radiometria, a potência radiante emitida por uma fonte de radiação é diretamente proporcional à quantidade de energia em joule irradiada pela fonte e inversamente proporcional ao intervalo de tempo em segundos que a fonte necessita para emitir essa energia. Por meio de sensores adequados, localizados em diferentes distâncias da fonte, medidas em metro, é possível medir a potência radiante por unidade de área que chega àquela posição. A expressão que representa a unidade de medida para a grandeza potência radiante por unidade de área é, ele quer no sistema internacional. Então, gente, vamos ao enunciado. A potência radiante, emitida por uma fonte de radiação, é diretamente proporcional à quantidade de energia e inversamente proporcional ao tempo. Então, eu posso escrever que a potência é constante de proporcionalidade. Sempre tem que ter a constante, tá, gente? Então, a potência é diretamente proporcional. K vezes a energia, que é diretamente, e o tempo, que é inversamente. Então, eu posso escrever a potência como K vezes a energia pelo tempo. Deseja-se medir a potência por unidade de área. Então, gente, se potência é dado por isso e ele quer a potência por unidade de área, ele quer intensidade. Nós não mostramos isso no exemplo 1, mas você deve lembrar da nossa aula 25 que a intensidade, por definição, é potência dividido por área. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir a potência na primeira e na segunda. Então, a intensidade fica K vezes E sobre ΔT sobre A. E aí, como é que fica? K é ΔT, multiplica pelo inverso da área 1 sobre A. Então, ficou que a intensidade, que é o que ele quer, potência por área, é intensidade. K, que é a constante, vezes a energia, dividido pelo tempo, vezes a área. Carro, K é a dimensional. A unidade de energia é o joule, a unidade do tempo é segundo e a unidade de área é metro quadrado. Então parece que a gente terminou a questão, né? A expressão que representa a unidade de medida para a grandeza potência por área, que é a intensidade no sistema internacional, é joule por segundo vezes metro quadrado, letra E. Mas peraí, Carlos, e se ele quisesse em símbolos dimensionais? Energia é o que? Ainda lembra? ml ao quadrado t a menos 2. Tempo, t. E área, L ao quadrado. Então, em símbolos dimensionais, né, só para lembrar que a energia é dada por isso aqui, eu teria o seguinte, né? Vamos substituir ml ao quadrado t a menos 2, K é a dimensional, é 1. Embaixo, t vezes L ao quadrado. Vou cortar L ao quadrado com L ao quadrado, está aí a unidade de intensidade, m vezes t a menos 2 dividido por t. Se eu passar o t elevado a 1 para cima, fica t a menos 1. Então, a unidade de intensidade é m vezes t a menos 3. Então, gente, anote aí mais uma. A intensidade é m que multiplica t a menos 3. Você já anotou o impulso e também o momento linear, né? Já? Pronto. Tem mais coisas para você anotar. E mais uma para você anotar. Essa é exclusiva da Carlão Pictures, viu, gente? Essa é exclusiva, questão 3. O fluxo de calor, também conhecido como potência térmica, transferida por condução, que é a lei de Fourier, já vimos na aula de transmissão de calor, é dada por essa fórmula, né? Fluxo de calor, que é uma unidade de potência, o K, que é a constante de condutibilidade térmica, A é a área da superfície, ΔT é a variação de temperatura e E é a espessura da parede que esse calor vai passar do meio interno para o externo ou do externo para o interno. A unidade de K, usando os símbolos dimensionais de massa como M, comprimento L e tempo T,
e também θ para o símbolo da temperatura é uma questão parecida com o exemplo 1. Então, bora. A expressão do fluxo de calor, que é uma potência, é K vezes A vezes variação de temperatura pela espessura. Isolando o coeficiente de condutibilidade térmica. Fluxo vezes E dividido por área vezes variação de temperatura. Mas o fluxo é uma potência. Lembra que esse fluxo é calor por tempo? Calor por tempo é energia por tempo, que é potência. Não esqueça disso. ml ao quadrado T a menos 3, como sabemos. A espessura é um comprimento L, a área é um comprimento ao quadrado e a variação de temperatura ou temperatura é θ. Então, lá vou eu. Substituindo quantidade de calor, que é energia. Ó, gente, energia não, né? Fluxo, ajeitei aqui. ml ao quadrado T a menos 3. Espessura é um comprimento L, área é um comprimento ao quadrado e a variação de temperatura é θ. Vamos substituir, né? ml ao quadrado T a menos 3, vezes a espessura, que é símbolo dimensional de comprimento. Símbolo dimensional de área é comprimento ao quadrado vezes temperatura. Com muito cuidado, corto L ao quadrado com L ao quadrado. Fica mt a menos 3 vezes L dividido por θ. Vamos passar esse θ para cima como θ menos 1, mais um símbolo dimensional. Essa é o símbolo dimensional ou a análise dimensional do coeficiente de condutibilidade térmica, mais um para você anotar, além de impulso, quantidade de movimento e intensidade. Ok? Carlos, muito interessante, letra A aí, né? ml, T a menos 3, θ a menos 1. E agora, gente, vamos para a questão 4, uma questão bastante interessante. Algumas unidades novas surgem, né? Para você ir aumentando o seu repertório. O coeficiente de Reynolds, RE, é uma grandeza física adimensional. Atenção, o símbolo dimensional dele é 1, hein? Assim como o coeficiente de atrito, como o rendimento, não esqueça disso. É dado pela seguinte expressão. O coeficiente de Reynolds, que é adimensional, é o ρ, que é a massa específica, massa por volume. V é a velocidade. D, diâmetro, medida de comprimento. E μ é uma constante. Ele não está dizendo que é adimensional. É uma constante. Não disse que era adimensional. Cuidado. Exatamente, ele quer a unidade da constante μ. Isso não é o coeficiente de atrito. É uma constante qualquer. Tá bom, gente? Isolando μ, como eu já disse, não foi dito que era uma constante numérica adimensional. Da fórmula do coeficiente de Reynolds, se eu isolar o μ, ó, μ subiu, Reynolds desceu. Então, o μ é massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pelo coeficiente de Reynolds. Onde a gente já sabe que a massa específica é massa por volume. Massa é m, volume é unidade cúbica, L é o cubo. Sobe o L ao cubo para L a menos 3. Velocidade é distância sobre tempo, eu já sei que é L vezes T a menos 1, foi a letra A do exemplo. Diâmetro é uma unidade de comprimento, que é o L, e o coeficiente de Reynolds é adimensional, que é 1. É só substituir agora para achar o μ. Ó. ml a menos 3, que é o de densidade, ou massa específica. L vezes T a menos 1, que é a velocidade. Diâmetro, que é comprimento. Então, com muito cuidado, eu agora vou simplesmente fazer o seguinte. Ó. Vou pegar esse L que está aqui e juntar com esse expoente menos 3 e esse 1. Fica menos 3 mais 1, mais 1. L elevado a isso aqui. Então, conserva a base, soma tudo aqui, dá menos 1. Achei, já é a resposta, gente. Essa é a unidade da constante μ. ml a menos 1, T a menos 1. No sistema internacional seria quilograma vezes metro a menos 1 vezes segundo a menos 1, que é o que ele perguntou. Ele perguntou no sistema internacional. Que é a mesma coisa, né? O símbolo dimensional m, L a menos 1, T a menos 1. Tá aí, letra C. Eita, questão do IME, muito massa, viu, gente? Em certo fenômeno físico, uma determinada grandeza referente a um corpo é expressa como sendo o produto da massa específica, que eu acabei de fazer na questão 4, do calor específico, da área superficial, da velocidade de deslocamento do corpo, ou simplesmente velocidade, do inverso do volume e da diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente. A dimensão dessa grandeza em termos de massa, comprimento e tempo é... Gente, olha o que o enunciado falou. Uma determinada grandeza referente ao corpo é o produto da massa específica, pelo calor específico, pela área superficial, pela velocidade. Aí eu boto o inverso do volume e multiplico pela diferença de temperatura. Ou seja,
A única coisa que é inversa é o volume. Cuidado com a leitura aqui, né? Essa grandeza x é proporcional à massa específica, calor específico, área, velocidade, diferença de temperatura e o inverso do volume. O que eu vou fazer aqui, gente? Questão anterior, densidade é massa vezes L a menos 3. Calor específico, calor, a tabela, L ao quadrado, T a menos 2, θ a menos 1. Isso mesmo. Área, L ao quadrado. Velocidade, L vezes T a menos 1. Já vimos, letra A do exemplo 1 e também na questão anterior. Variação de temperatura é fundamental, θ. É só substituir aí os símbolos dimensionais agora, né, gente? Sim, ainda tem um volume, né? Que é L ao cubo. Eita, como tem coisa para substituir. Então, bora. O que está de rosa é M vezes L a menos 3. O que está de C é o calor específico. L ao quadrado, T a menos 2, θ a menos 1. O verde é a área, L ao quadrado. O laranja, L vezes T a menos 1. Variação de temperatura de branco é θ. E o volume é L ao cubo. Aí eu só preciso ter cuidado, tá, gente? Eu botei agora tudo de branco para você não misturar com as cores. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou subir o L a terceira como L a menos 3 aqui para cima. Coloquei ele no final aqui, L a menos 3. E agora eu vou fazer assim, ó. M vezes. Aí eu vou procurar onde é que tem L. Tem L aqui, ó o mouse. L aqui, L aqui, L aqui e L aqui. E somar todos os seus expoentes. Aí depois o T, ó. Tem T aqui, menos 2, mais menos 2, mais menos 1. E o θ é uma surpresa. Menos 1 mais 1 dá 0. θ elevado a 0 dá 1. É por isso que o θ não entrou nas alternativas, porque elevado a 0 dá 1. Ou seja, a grandeza x, apesar de dizer que tem a variação de temperatura no numerador, ela acaba de alguma maneira cortando e não aparecendo no símbolo dimensional. Ficou m vezes L a menos 1 vezes T a menos 3. Ou seja, essa grandeza x é a unidade de massa vezes a unidade de comprimento a menos 1 vezes a unidade de tempo elevado a menos 3, porque o θ, apesar de aparecer na fórmula, acabou cortando. Então, a letra correta é letra C. Que questão maravilhosa, né, gente? Questão da Unicamp. Quando o recipiente aberto, contendo um líquido, é sujeito a vibrações, observa-se um movimento ondulatório na superfície do líquido. Para pequenos comprimentos de onda, a velocidade de propagação de uma onda na superfície livre do líquido está relacionada à tensão superficial conforme a equação. Onde ρ é a densidade do líquido, ou massa específica, fizemos nas questões 4 e 5. Esta equação pode ser utilizada para determinar a tensão superficial, induzindo-se na superfície do líquido um movimento ondulatório com uma frequência conhecida e medindo-se o comprimento de onda. Ele quer saber qual a unidade dessa tensão superficial no sistema internacional. Então, a primeira coisa a fazer é isolar a tensão superficial e fazer a análise dimensional dela. Essa é a expressão da velocidade, vamos elevar ao quadrado. Velocidade ao quadrado fica a raiz ao quadrado e toda raiz ao quadrado dá o que tem dentro dela. Vou isolar a tensão superficial. A densidade ou massa específica multiplicado pelo comprimento de onda vai multiplicar o v ao quadrado, que é a velocidade. E o 2π, que está multiplicando a tensão, passa dividindo. O que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer a análise dimensional. A unidade de tensão superficial é a unidade de velocidade ao quadrado, unidade da massa específica, vezes a unidade de comprimento, pela unidade de uma constante. A da velocidade é L vezes T a menos 1. A massa específica já fiz na questão anterior, M vezes L a menos 3. Todo o comprimento é L e 2π é a dimensional, que é 1. É só substituir. Então, vamos substituir. Velocidade, L vezes T a menos 1 ao quadrado. A densidade ou massa específica, já vi na questão anterior, M vezes L a menos 3. O comprimento é L. E o símbolo dimensional de uma constante é 1. Então, a parte de cima vai ficar assim, ó. L ao quadrado vezes T a menos 2, M, L a menos 3 vezes L. Como esse 1 embaixo não vai nem vem, ficou lá em cima. L ao quadrado, T a menos 2, M, L a menos 3 vezes L. Vamos agrupar, começando pelo M. O L fica 2 mais menos 3 mais 1. E o T fica menos 2. Cuidado com esse L aqui. Ó. 2 menos 3 é menos 1 mais 1. L elevado a 0, que dá 1. Então, gente, a tensão superficial é só M vezes T a menos 2. Que no sistema internacional a unidade de massa é quilograma e a de tempo é segundo a menos 2. Portanto, a alternativa correta, letra D.
Sétima questão, mais um do IME. Em certos problemas relacionados ao escoamento de fluidos no interior de dutos, encontram-se expressões do tipo. Tá aí a expressão muito parecida às questões, né, gente? Na realidade, você começa a ter questões que têm o mesmo padrão das anteriores, é dado por essa fórmula. A grandeza gama possui a mesma dimensão da razão entre potência e temperatura. O termo K é a condutividade térmica, fizemos na questão 3, você anotou, né? Conforme descrito pela lei de Fourier. As dimensões dos parâmetros A e L são, respectivamente, A é a mesma dimensão de aceleração e L é a dimensão de comprimento. A dimensão dessa letrinha aí, né, o Vzinho, para que a equação acima seja dimensionamento correto é igual a. Cuidado que essa questão é um pouquinho diferente. Então, a primeira coisa a fazer é isolar esse Vzinho aqui, né? Para isso, eu fiz o seguinte, eu passei ele para lá e o gama dividindo. Agora eu vou tirar a raiz, né? K vezes A vezes L ao cubo dividido por gama. E aí o que é que eu faço, gente? Eu vou dizer que isso aqui é elevado a 1/2. Eu poderia elevar ao quadrado os dois lados, poderia ser, mas eu vou simplesmente escrever essa raiz como elevada a 1/2, né? Porque a raiz quadrada, o expoente é 1/2, tá? Isso é opcional, tá certo? O enunciado me disse que essa grandeza gama possui a mesma dimensão da razão entre potência e temperatura, essa daqui. O termo K é a condutividade térmica, conforme descrita pela lei de Fourier, e as dimensões do parâmetro A é aceleração escalar e L é comprimento. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso agora. Então, a condutividade térmica eu já fiz, exercício 3, confere lá. A unidade do gama é potência sobre temperatura, aí eu preciso lembrar que potência é isso aqui, e temperatura você sabe que é θ, né? E a aceleração escalar, que está aqui embaixo, você já sabe também que é L vezes T a menos 2. Então, substituindo eles, ó, potência por isso aqui, temperatura por θ, e a aceleração escalar L vezes T a menos 2. Eu vou passar esse θ para cima como θ menos 1. Então, já tem a unidade da condutividade térmica, já tem a unidade de gama, que é potência sobre temperatura, já tem a unidade da aceleração escalar e do comprimento. É só substituir aqui. Vamos fazer isso, né? Botei colorido para ficar melhor, para você visualizar. A da condutividade térmica é isso, o do gama é isso aqui, a da aceleração é isso e o do L é isso. Então vamos substituir comigo. ML T a menos 3, θ a menos 1, condutividade térmica. O A é L vezes T a menos 2, que é a aceleração. O L é comprimento, L é o cubo. E aqui embaixo é o do gama, ó, que eu fiz aqui. ML ao quadrado, T a menos 3 a θ a menos 1. Então, eu vou repetir isso aqui e ter muito cuidado agora aqui. Ó. Vou conservar o L e somar 1 mais 3. Botei aqui. Ó. O T, menos 3 mais menos 2. E o θ, menos 1. E aqui embaixo, mantive do jeito que estava. Aí, com muito cuidado agora, eu vou desenvolver aqui. Fica L a quinta, T a menos 5, θ menos 1. E olha que legal, gente. M corta M, θ menos 1 corta θ menos 1. Então, ficamos assim. L a quinta vezes T a menos 5 sobre L ao quadrado T a menos 3 elevado a 1/2. Eu vou subir o L ao quadrado como L a menos 2, o T a menos 3 como T elevado a mais 3. Vou mudar a tela agora para você. Ó. Ficou L ao cubo, 5 mais menos 2 é 3, e menos 5 mais 3 é menos 2. Então, ficou assim, né? E aí, cuidado agora. O que é que eu vou fazer? 3 vezes 1/2 dá 3/2, menos 2 vezes 1/2 dá menos 1. O problema é que essa questão tem um diferencial. Ela quer que você expresse essa unidade de V aí como produto ou quociente de outras duas grandezas físicas. É um momento delicado porque essa é a parte que depende de muita concentração do aluno. Você poderia escrever 3/2 como 1/2 mais 1? Sim, porque 1 é 2 sobre 2. Mas por que você está fazendo isso, cara? Porque agora eu vou desmembrar L elevado a 1/2 por L elevado a 1. Você consegue ver o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Já sabe? Isso aqui. Olha aí, escrevi de lado. L elevado a 1/2, gente, é a raiz quadrada de um comprimento, né? Porque L elevado a 1/2 é a raiz de L. E isso aqui é velocidade. Então, a questão que exigiu muito de você, o V é dado por isso aqui, eu sei. Mas, quer dizer, eu já poderia dizer que o símbolo dimensional dele é esse aqui. Mas a questão inovou. Queria saber em função de outras unidades. Então, é raiz quadrada do comprimento por velocidade, né? Porque a velocidade acaba sendo o produto da raiz quadrada. Aliás, essa letra V, que eu não sei se é velocidade, aqui é um símbolo, né? Dimensional. É a raiz quadrada do comprimento vezes uma velocidade.
Portanto, letra D de dado, a questão que até agora exigiu mais de você. Né? Mais uma parecida com a anterior, a questão número 8, que vem lá mais uma vez da Mackenzie, né? Mais uma questão interessante da Mackenzie sobre análise dimensional. Então vamos fazer essa questão 8. Um vestibulando da UPM, Universidade Presbiteriana Mackenzie, encontra o seu pai, um engenheiro, escrevendo no sistema MLT, massa, comprimento e tempo, a expressão dimensional da grandeza física A. Ele é então informado que na expressão que está mostrada aí abaixo, a grandeza B é inversamente proporcional à raiz quadrada do comprimento L, à massa M e ao quadrado do tempo. Sabe-se ainda que a constante K é adimensional, o símbolo dimensional dela então é substituído pelo número 1. C é uma aceleração angular. D é o produto entre um ângulo, que é adimensional, pela aceleração centrípeta. Então, gente, tudo isso aí está sendo dito na questão. E a fórmula é essa daí, né? Tomando a expressão como dimensionamento homogêneo, ou seja, correta, o lado esquerdo é igual ao lado direito, isso é o que significa dimensionamento homogêneo, o vestibulando auxilia corretamente o seu pai e encontra para os expoentes de MLT, respectivamente. Então, com muita calma, vamos começar. B é inversamente proporcional à raiz quadrada do comprimento, à massa e ao quadrado do tempo. Está aqui embaixo. Raiz quadrada do comprimento eu posso escrever como L elevado a 1/2, como na questão anterior. Massa é M e quadrado do tempo é T ao quadrado. Vamos passar tudo isso aqui para cima, passa M a menos 1, L a menos meio e T a menos 2. Mas por que ficou 1 sobre isso? Porque é inversamente proporcional. Carlos, não teria que ter uma constante aqui não? Sim, mas como o símbolo dimensional de uma constante é 1, eu já botei 1 aqui. K é adimensional, então K é 1, símbolo dimensional de K. C é aceleração angular. Aceleração angular, gente, é radiano por segundo ao quadrado, viu? Não é metro por segundo ao quadrado, é escalar? A angular é radiano por segundo ao quadrado. Radiano é adimensional, então fica T a menos 2. D é o produto entre o ângulo, que é adimensional, que é o radiano, pela aceleração centrípeta. A observação que eu falei, né, sobre o radiano por segundo ao quadrado aqui do C. E aí, gente, o radiano é adimensional, a aceleração escalar, que é centrípeta, L vezes T a menos 2. Certo? Carlos, entendi. Então já tem tudo aí, né? É só substituir. Então, bora. A ao quadrado vai ser, quem é o K? 1 ao quadrado. Quem é o B? M é menos 1, L elevado a menos 1 meio, T elevado a menos 2 ao cubo. Quem é o C? T a menos 2. E o D? L vezes T a menos 2. Cuidado que 1 ao quadrado e 3 são adimensionais. Não vai nem vem. Então fica M menos 1 vezes 3 é menos 3. Menos 1 meio vezes 3 é menos 3 meios. Menos 2 vezes 3 é menos 6. E aqui menos 2. Dividido por L vezes T é menos 2. Vamos fazer agora o seguinte aqui, gente. Ficou M elevado a menos 3. Aqui ficou L elevado a menos 3 meios. O T eu conservei e somei os expoentes, ficou menos 8. Dividido por L vezes T a menos 2. Então fica M a menos 3. L elevado a menos 3 meios. Ó. Esse L elevado a 1 eu já botei menos 1 aqui. E esse menos 2 eu já botei mais 2 aqui. Então com muito cuidado fica assim. Ó. M a menos 3. Será que aqui você vai entender, gente? 1 é 2 sobre 2. Menos 3 meios menos 2 sobre 2 dá menos 5 sobre 2. Qualquer dúvida, tira o mínimo aqui que você vai encontrar menos 5 meios. E aqui ficou menos 6. Então, A ao quadrado ficou isso aí, né? Como ele quer A, eu vou elevar o quadrado a 1 meio para tirar esse quadrado daqui. Ou tirar a raiz. Mas eu posso elevar o inverso, esse 2, né? Então, se eu elevar a 1 meio, 2 vezes 1 meio dá 1. Menos 3 vezes 1 meio dá menos 3 meios. Menos 5 meios vezes 1 meio, fica 2 vezes 2, 4. E menos 6 vezes 1 meio, menos 3. Você sabe que quando eu tenho uma coisa ao quadrado, se eu elevar o inverso de 2, fica ele sozinho, que é o que ele quer. Então, já descobri o expoente do M, que é menos 3 meios, o expoente do L, que é menos 5 quartos, e o expoente do T, que é menos 3. Questões 7 e 8 exigiu um pouquinho de você. Vamos dar uma aliviada agora com previsão de fórmulas, né? Questões 7 e 8 precisa de um pouquinho de atenção. Vamos ver umas agora sobre previsão de fórmulas, da 9 a 14. Questão 9, lindíssima essa questão. Vem lá do Rio de Janeiro. Um vertedouro de uma empresa tem uma forma triangular conforme mostra a figura acima. Um técnico quer determinar empiricamente o volume de água por unidade de tempo que sai pelo vertedouro. Isso é vazão, né? Volume por unidade de tempo.
Como a represa é muito grande, a vazão não depende do tempo. Os parâmetros relevantes são h, que é a altura do nível da água, medida a partir do vértice do triângulo, está na figurinha, e g, que é a aceleração da gravidade local. Então, a partir dessas informações, o técnico escreve a seguinte fórmula para a vazão, que depende da altura e da aceleração da gravidade. C é a constante adimensional. Então, a expressão da vazão é isso aí. Ele quer que você encontre os valores de x e y para que Q realmente tenha dimensão de vazão. Então, bora lá, gente. Vazão é volume sobre tempo. Todo volume é cúbico, L é o cubo. E tempo é T. Passa o T para cima, T é menos 1. A altura é comprimento, né? É L. C é dimensional, né? E a gravidade é uma aceleração, né? L vezes T a menos 2. É só substituir, né, Carlos? Sim. Lado esquerdo, L ao cubo T a menos 1, que é a de vazão. A constante adimensional é 1. O comprimento fica elevado a x e a aceleração fica elevada a y. Então, L ao cubo T a menos 1, fica L elevado a x. Aqui, ó, 1 vezes y dá L elevado a y, menos 2 vezes y, menos 2y. Vou somar agora x mais y aqui. E vou dizer que o lado esquerdo é igual ao lado direito para ter a equação dimensionalmente homogênea. Então, daqui, fazendo um sisteminha, como você já é craque, menos 2y é igual a menos 1 e x mais y é igual a 3. Então, lá de 1, eu vou dizer que menos 2y é igual a menos 1. Então, menos 1 sobre menos 2, menos com menos dá mais. Achei y, 1 meio. E vou substituir em 2, né? X mais 1 meio, que é o y, igual a 3. Passa o menos 1 meio subtraindo. Tira aqui o mínimo. 2 por 1 é 2 vezes 3, 6 menos 1 sobre 2. Achei o x. Pronto, achei os valores de x e de y. Já é a resposta da questão 9. E a fórmula? Se eu quisesse a fórmula, bom, é só fazer x igual a 5 meios e g igual a 1 meio. Aí, cuidado, né? Porque aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar 1 meio para fora e botar h elevado a quinta vezes g. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma raiz quadrada, isso aqui, né? Então, a vazão é uma constante que multiplica a raiz quadrada da altura elevada a quinta vezes g. Se eu quiser saber qual é a constante, eu teria que medir a vazão, medir a altura e saber a gravidade para achar a constante. Mas o jeitão da fórmula seria isso aqui. Tá certo? Questão número 10. Espetacular. Gente, as questões agora seguem a mesma linha da 9 ou do nosso exemplo 3. Vamos à questão número 10. Eu já botei a máquina de lavar aí, ó. Um projetista de máquinas de lavar roupa estava interessado em determinar o volume de água utilizado por uma dada lavadora de roupas durante o seu funcionamento, de modo a otimizar a economia de água por parte do aparelho. Ele percebeu que o volume de água necessário para uma lavagem depende da massa M das roupas a serem lavadas, do intervalo de tempo ΔT que essa máquina leva para encher a água e da pressão da água na tubulação que alimenta essa máquina de lavar. Assim, ele expressou o volume da água através da função. O volume depende dessas variáveis aí. Os expoentes eu coloquei A, B e N, sabendo que K é a constante adimensional, como já discutimos. E A, B e N, coeficientes a serem determinados por sistema, né? E ele quer saber quais são os valores de A, B e N. Então, para fazer a questão, seguindo a mesma linha de raciocínio da anterior. O volume é um comprimento ao cubo, a constante adimensional K é 1, a massa, o símbolo dimensional é M, o tempo, o símbolo dimensional é T, e a pressão ML a menos 1, T a menos 2, já tínhamos feito lá no exemplo 1, né? Só substituir agora. L ao cubo, 1, M elevado a A, T elevado a B, e olha a pressão aqui. M vezes L a menos 1 vezes T a menos 2 elevado a N. Com muito cuidado, o lado esquerdo permanece, o lado direito, M elevado a A, T elevado a B, M elevado a N, L elevado, menos 1 vezes N menos N, e menos 2N. Aí, o que é que eu vou fazer? M, eu vou somar A mais N, o L, eu vou fazer menos N, e o T, eu vou fazer B menos 2N. Lado esquerdo, vou ter que acrescentar M elevado a 0 e T elevado a 0, porque tem MT do outro lado. Quando não tem do lado esquerdo, eu elevo a 0. Lembra que a gente comentou isso lá nos exemplos? E o que eu vou fazer agora é sistema, né, gente? Vamos igualar. Vamos começar pelo que está de azul. Menos N é igual a 3. Depois, vamos ao que está de branco. A mais N, que é o expoente do M, é igual a 0. E, finalmente, o que está de verde. B menos 2M, o expoente de T do lado direito, tem que ser o mesmo do lado esquerdo.
Então, de 1, eu já tiro direto que n é menos 3. Porque se menos n é 3, multiplica por menos 1, achei n. Com o valor de n, eu vou substituir em 2 para achar o a. A mais menos 3 igual a 0. Mais com menos é menos 3, a é 3. E, finalmente, em 3, para achar o b. b menos 2 vezes. Quem é o n? Menos 3. Menos com menos é mais. b mais 6 é 0, então b é menos 6. Achei a, b e n, que é o que ele queria. Resposta: a igual a 3, b igual a menos 6 e n igual a menos 3. Se quiser essa fórmula, né, gente? M ao cubo, ΔT é menos 6 e P é menos 3. E olha o detalhe, como os dois expoentes são negativos, passam para baixo. Então, o volume dependeria do cubo da massa e é inversamente proporcional o tempo elevado a sexta e a pressão ao cubo. Essa seria a fórmula, caso pedisse na questão. Questão número 11, essa questão já foi feita em uma das revisões do Enem. Só que a gente fez já dando a fórmula e você apenas usando os conceitos de interferência, né? Em uma das revisões para o Enem, a gente já fez essa questão, só que agora eu vou pegar a questão original que envolvia análise dimensional. Na experiência de Thomas Young, que nós vimos lá na aula 62, também conhecida como experiência da fenda dupla, uma luz é difratada por uma fenda F0, aqui está ela, no anteparo A1. Vá olhando a figura. Em seguida, o feixe de ondas difratado é novamente difratado por duas fendas, está aqui, F1 e F2, no anteparo agora A2, formando no anteparo A3, esse aqui, um padrão de interferência, constituído por franjas claras, que é a interferência construtiva, alternadas por escuras, que é a destrutiva, como a gente já viu na aula de ondas. A distância y, que é um comprimento, que separa as franjas, seja elas claras ou escuras, do ponto central O, vistas sobre o anteparo A3, pode ser definida em função da distância D, que também é um comprimento, entre os anteparos A2 e A3, e da distância Dzinho, que também é um comprimento, entre as fendas F1 e F2. Essa distância é dada pela equação. O y, que é a medida de comprimento, é n, que é uma constante, você ainda lembra o que é, dividido por 2d, que é uma distância, vezes a distância dzão, vezes a velocidade elevada a um expoente x, vezes a frequência elevada a z. V e F é velocidade e frequência, ele vai dizer, ó, n é um número, é uma constante, F é a frequência e V é a velocidade. Isso pressupondo que você está lembrando das aulas de ondas, né? Para que a equação seja dimensionalmente correta e para que os raios que partem de F1 e F2 atinjam o ponto P, os valores de N, X e Z são. O valor de N eu preciso conhecer ondas, mas os valores de X e Z só com análise dimensional. Então essa questão prescinde de conhecimento de ondas, não é uma questão típica só de análise dimensional não, tá? Então vamos relembrar o que é esse N, né? Lá da aula 63, eu disse 62, mas na realidade é na 63 que a gente viu a fórmula mesmo. O valor de y corresponde a um segundo mínimo de interferência, ou seja, n igual a 3. Pois os mínimos de interferência são formados por valores ímpares de n, sendo n igual a 1 primeiro mínimo. Então vamos só lembrar. A parte central é uma interferência construtiva, n é 0. Aí eu venho para a destrutiva, que é n igual a 1. Depois eu venho para outra construtiva, n igual a 2. Então, as construtivas são os máximos, são os números pares. Começando por 0, depois vindo para o mínimo, que é 1, depois vindo para o máximo, que é 2, e para o segundo mínimo, que é n igual a 3. Então, você, aluno, precisaria entender que para a luz chegar nesse... Olha o mouse, gente. Para chegar no ponto P de Paulo, é o segundo mínimo de interferência que corresponde a n igual a 3. Porque os mínimos começam com 1 sendo o primeiro, 3 sendo o segundo, são os ímpares. E as construtivas começam o primeiro sendo 0 e o segundo sendo 2, que é os pares, tá bom? Então, precisaria conhecer ondas n igual a 3, que é uma questão de mínimo de interferência. N é 3, é uma constante, agora eu vou pegar a fórmula, a questão agora é uma questão de análise dimensional, tá bom? Então a fórmula que nós temos é essa aí. Então agora vamos fazer análise dimensional para achar x e z. A dimensão de y é um comprimento, é L, a dimensão de distância também é um comprimento, é L, a distância entre as fendas também é comprimento L, velocidade eu já sei, né? E frequência também, mas eu botei aqui, ó, L a t a menos 1 para a velocidade e a frequência é o inverso do período t a menos 1, lembra?
Então, substituir aqui. O que eu vou fazer agora, gente? Análise dimensional. 3 sobre 2 é uma constante adimensional, é 1, né? Que são números. Então, vamos substituir. Y é símbolo dimensional de comprimento. Dzão e Dzinho também de comprimento. Velocidade é L vezes T a menos 1 elevado a X. E frequência T a menos 1 elevado a Z. Então, daqui eu vou cortar L com L, vai ficar L igual. Aí aqui fica L vezes T a menos 1 elevado a X, vezes T a menos 1 elevado a Z. Então, só ajeitando o lado direito, L elevado a X, T elevado a menos X e T elevado a menos Z. O lado esquerdo, L, o lado direito, L elevado a X e T elevado a menos X, menos Z, menos X, menos Z. E como já sabemos, vou acrescentar T elevado a zero para que fique também T do lado direito e T do lado esquerdo. Parece que agora eu vou fazer um sistema, né, gente? Igualhando, né? Direto do L, X é 1, já achei X, e menos X menos Z é zero. Então, se X é 1, vou substituir aqui na segunda para achar Z. X é 1, né? Então, menos 1, que é menos X. Menos 1 menos Z igual a zero. Passa menos Z para o outro lado, Z igual a menos 1. Achei X e Z. Então, tá aí, o valor de N é 3, conhecimento de ondas, segundo mínimo de interferência. X é 1 e Z é menos 1. Resposta letra E. A expressão ficaria como se eu fosse substituir o N por 3, o X por 1 e o E e o Z por menos 1. A frequência passaria dividindo. Ficaria 3 vezes Dzão, a distância entre um anteparo e outro, vezes a velocidade da onda, dividido por 2 vezes a distância entre F1 e F2, vezes a frequência da luz utilizada. Ok? É questão que precisou de ondas. Questão número 12 é do ITA, né? A nossa antepenúltima questão, chegando aí a 1h30 de aula. A figura representa um sistema experimental utilizado para determinar o volume de um líquido por unidade de tempo, que escoa através de um tubo capilar de comprimento L, como está na figura, e seção transversal de área A. Os resultados mostram que a quantidade desse fluxo depende da variação de pressão ao longo do comprimento L do tubo por unidade de comprimento, ou seja, variação da pressão dividido por L, do raio do tubo A e da viscosidade do fluido na temperatura do experimento. Sabe-se que o coeficiente de viscosidade de um fluido tem a mesma dimensão do produto de uma tensão, que é uma força por uma área, multiplicado por um comprimento dividido por uma velocidade. Recorrendo à análise dimensional, podemos concluir que o volume do fluido coletado por unidade de tempo é proporcional a, ou seja, a vazão, né? Volume por tempo. Carlos, questão que tem um pouquinho de dificuldade. Mas vamos ver o que é que diz o enunciado. Os resultados mostram que a quantidade desse fluxo, ou seja, vazão, né, volume por unidade de tempo, depende da variação de pressão ao longo do comprimento L do tubo, por unidade de comprimento, ou seja, ΔP sobre L, do raio do tubo, que é um comprimento, da viscosidade do fluido, na temperatura do experimento. Então, de acordo com o que foi dito, volume sobre tempo, que é vazão, é diretamente proporcional. Lembre que K é uma constante adimensional, como já comentamos. Depende da variação de pressão pelo comprimento, elevado a x, do raio do tubo, A elevado a y, e da viscosidade elevada a z. Esses expoentes eu crio dependendo do que foi dito aqui, tá? Então, essa é a expressão. E ainda foi dito, gente, que esse coeficiente de viscosidade não é adimensional, está no enunciado da questão. Ele tem a mesma dimensão do produto de uma tensão, que é força por área, por um comprimento dividido por uma velocidade. Ou seja, o coeficiente de viscosidade é dado por isso aqui, força sobre área vezes comprimento por velocidade. Então, devagarinho. Volume, já sei que é L ao cubo. Tempo, já sei que é T. O ΔK, constante adimensional, é 1. O ΔP sobre L, eu lembro que pressão é mL a menos 1 vezes T a menos 2. Já coloquei aqui, tá? Vamos desenvolver, né? Esse L sobe a menos 1, então aqui fica mL a menos 2, T a menos 2. E o A é medida de comprimento, L. E atenção agora para o coeficiente de viscosidade. Ele é uma força por uma área, por um comprimento, por uma velocidade. Então, devagarinho. Força é isso aqui. Velocidade é isso aqui. Muito bem, cara. Vamos substituir. Força por mL vezes T a menos 2. Área por L ao quadrado. Comprimento é L, velocidade é L vezes T a menos 1.
Então, aqui em cima fica m, L vezes L é L ao quadrado vezes T a menos 2. Aqui embaixo, L ao cubo vezes T a menos 1. Vou passar L ao cubo negativo e T a menos 1 positivo. Então, fica m, L ao quadrado, L a menos 3, T a menos 2 vezes T a menos 1. M vezes, conservo L, somos expoentes, fica menos 1. Conservo T, somos expoentes, menos 1. Então, achei o símbolo dimensional do coeficiente de viscosidade. Resumozinho para você. O que é que eu vou fazer agora? Vamos substituir L ao cubo sobre T, volume sobre tempo. Delta P sobre delta L já está aqui. ML a menos 2, T a menos 2 elevado a x. A de comprimento é L e o coeficiente de viscosidade eu já fiz, né? ML a menos 1, T a menos 1 elevado a Z. Então lá vou eu. Aqui esse T sobe a menos 1. Aqui fica M elevado a x, M elevado a Z. Né? Fica M elevado a x, M elevado a Z. Está aqui, ó. L menos 2vx menos 2x. T menos 2x. L e y, o M, como eu já disse, é elevado a Z, o L é elevado a menos Z e o T é elevado a menos Z. Vamos agrupar o lado direito agora. M elevado a x com M elevado a Z fica M elevado a x mais Z. L elevado a menos 2x com L elevado a y com L elevado a menos Z fica menos 2x mais y menos Z. E o T, menos 2x menos Z. Vá devagarinho. Do lado esquerdo, vou botar m elevado a zero, porque tem um m aqui do lado direito, né? Quando não tem aqui, já dissemos isso, você bota elevado a zero. O que é que eu vou fazer agora? O que você está pensando mesmo, gente? Um sistema. Vamos começar igualando quem, Carlos? O azul. X mais z é zero. E depois vamos igualar o outro azul, que é o do tempo. Menos 2x menos z igual a menos 1. E, finalmente, o branco. Menos 2x mais y menos z igual a 3. Esses dois azuis aqui é porque eu formo um sistema com eles dois. Ó. Sistema 2 por 2, né? X mais z é 0, menos 2x menos z é menos 1. Como é que eu resolvo esse sistema? É só somar 1 com 2. Quando eu somar, x menos 2x dá menos x, 0 mais menos 1 dá menos 1. Multiplicando por menos 1, né, gente? X é 1. Tendo x, eu consigo achar z substituindo em 1, né? 1 mais z igual a 0, então z, passo 1 para o outro lado, menos 1. Achando x e z, posso substituir aqui agora, ó, em 3, substituindo x1 e z menos 1 em 3. Cuidado. Menos 2, x é 1 e z é menos 1. Menos 1. Então, aqui fica menos 2 mais y mais 1 igual a 3. Então, vou passar agora menos 2 mais 1, que é menos 1, para o outro lado. Então, y é igual a 3 mais 1, y é 4. Achei x, achei y e achei z. Tá? Então, tendo tudo isso aí, com muito cuidado agora, eu vou observar o seguinte, o coeficiente de viscosidade está elevado a menos 1. Então, ele vai passar dividindo, né? Então, vai ficar assim, volume sobre tempo, que é vazão, é isso que ele quer, é a constante adimensional, vezes ΔP sobre L, vezes a quarta, o coeficiente de viscosidade a menos 1 passa dividindo. Então, eu tenho que pegar uma alternativa que tenha isso aqui, gente, ó, porque isso aqui é a constante, né? Então, qual é a alternativa que tem isso aqui? ΔP sobre L vezes a quarta sobre N é a B de bola. Carlos, por que é que não tem a constante? Porque ele só pediu a proporcionalidade. A constante é adimensional, né? Letra B de bola. Que questão maravilhosa. Aí vemos a obra-prima. Eu queria parabenizar, gente. Eu quero parabenizar o FRN, né? Porque essa questão da UFRN, gente, sinceramente, é até melhor do que a questão do ITA, o exemplo lá das ondas gravitacionais. Que questão linda! Parabéns, UFRN, a nossa penúltima questão. Segundo a teoria cosmológica da grande explosão, Big Bang, né? Nas fases iniciais de formação do universo, as condições físicas foram tais que seu tratamento teórico precisa ser de gravitação quântica. Já discutimos isso na segunda parte de relatividade. Mas tal tratamento só é necessário durante um certo intervalo de tempo TP, chamado tempo de Planck, ou era de Planck. De fato, conforme o universo se expande, os domínios das forças fundamentais vão se desacoplando um do outro. E chega um momento, quando o tempo de existência do universo for na ordem do tempo de Planck, ou maior que esse tempo de Planck, em que os efeitos quânticos e gravitacionais podem ser tratados separadamente. É possível estimar-se a ordem de grandeza do tempo de Planck a partir de considerações básicas envolvendo as constantes fundamentais da análise dimensional. A grandeza tempo de Planck é uma escala de tempo típica de uma situação física em que não se pode desprezar a gravidade nem os fenômenos quânticos. Portanto,
A expressão que define o tempo de Planck deve envolver explicitamente a constante gravitacional G e a constante de Planck H. Além dessas duas constantes, espera-se ainda que a velocidade da luz, representada pelo c minúsculo, seja importante para estimar tal escala de tempo, pois essa velocidade é constante associada aos fenômenos relativísticos presentes na descrição da evolução do universo. Atenção agora, existe uma única maneira de combinar algebricamente essas três constantes, de modo que a grandeza resultante tenha dimensão de tempo. Atenda às solicitações seguintes. Combine as dimensões físicas das três constantes citadas, de modo que o resultado seja uma expressão literal, que representa uma grandeza com dimensão de tempo. E na letra B, ele pede uma estimativa da constante de Planck. Para isso, ele deu os símbolos dimensionais. Veja que naquela questão do ITA não foi dado, mas nessa questão, como o foco não era complicar e sim que o aluno pudesse entender o que é análise dimensional, ele deu os símbolos dimensionais. Não vejo problema nenhum com relação a isso. A dimensão da constante de gravitação é m elevado a menos 1, L ao cubo, T a menos 2. A dimensão da constante de Planck é m, L ao quadrado, T a menos 1. E a dimensão da velocidade, como sabemos, é L vezes T a menos 1. Onde L é a dimensão de comprimento, m é a dimensão de massa e T é de tempo. E ele ainda deu, para a letra B de bola, as constantes de gravitação, constante de Planck e velocidade da luz. A confirmação dessas três unidades está aí no quadro que você já tem anotado, né? Então, para fazer a letra A, o tempo de Planck depende da constante de gravitação, da constante de Planck e da velocidade da luz. Eu não precisei colocar a constante adimensional aqui, tá, gente? Então, lá vou eu. Ele disse que existe uma única maneira de combinar essas três constantes, de modo que a grandeza resultante tenha dimensão de tempo. Então, a constante, colocar ou não colocar, não ia mudar em nada aqui. Então, lá vou eu, né? Constante de gravitação foi dado por isso, constante de Planck isso, velocidade da luz isso, e o tempo de Planck é só T. O lado esquerdo é só T, né, gente? Constante de gravitação elevada a x, sempre a gente bota, né, os expoentes, x, y, z, lembra? A constante de Planck, ml ao quadrado, T a menos 1 a y, e a velocidade da luz, L vezes T a menos 1 a z. Então, com muito cuidado, o lado esquerdo já botei M a 0 e L a 0, porque vai aparecer do lado direito. Menos 1 vezes x fica menos x. M elevado a y, já coloquei aqui, ó, menos x mais y. L elevado a 3x, aqui fica 2y e aqui fica z. 3x mais 2y mais z. O t, menos 2x, menos y, menos z. Muito bem, cara. Então, vamos lá. Sistema, né? Vamos começar por qual? Vamos começar pelo azul, né? Nem tem azul, é o verde, né, gente? Pronto, menos x mais y igual a 0. Depois vamos fazer o branco, 3x mais 2y mais z igual a 0. E, finalmente, o rosa, menos 2x menos y menos z igual a 1. O rosa é o tempo, né? O expoente do tempo. Então, lá vou eu. O que é que eu fiz? Da primeira, eu vou dizer que menos x mais y igual a 0, eu vou dizer que y igual a x. Então, eu vou pegar y igual a x e vou substituir na segunda e na terceira. Onde tem y, eu vou botar x. Com muita atenção, lá vou eu. 3x mais 2x mais z igual a 0. Ó, y é x, tá? E na terceira, vamos lá. Menos 2x, menos x, menos z igual a 1. Então, só ajeitando esses dois aqui agora, vai ficar assim, ó. 3x com 2x é 5x mais z igual a 0. E aqui, menos 3x menos z igual a 1. Vou fazer um sistema aqui, vou somar os dois agora, né? Como fiz na questão anterior. Somando, mais z corta menos z. 5x menos 3x é 2x, 0 mais 1 é 1. Achei x! X é quanto? 1 sobre 2. Tendo encontrado x, vou substituir em 4, porque y é igual a x. Então, vou dizer que y é igual a 1 meio. Tendo x e tendo y, vou substituir agora na expressão 2 para achar z. 3x mais 2y mais z igual a 0. 3 vezes 1 meio, o y é 1 meio também, mais z igual a 0. Então, 3 vezes 1 meio é 3 meios, mais 2 vezes 1 meio é 2 sobre 2, mais z igual a 0. Passa 3 meios mais 2 meios é 5 meios, né? Passa 5 meios para o outro lado, z é menos 5 meios. Então, gente, achei x, y e z. Então, tá aí a expressão do tempo de Planck. Constante de gravitação elevada a 1 meio, constante de Planck elevada a 1 meio e a velocidade da luz elevada a menos 5 meios. Atenção, como o expoente é negativo, passa dividindo. O que é que eu vou fazer agora? O tempo de Planck é a raiz quadrada de g vezes h e c elevado a 5, gente. Esse 2 fica a raiz quadrada. O expoente do g é 1,
o expoente do H é 1 e o expoente do C é 5. Então, o tempo de Planck, acredite, gente, é dado pela fórmula raiz quadrada da constante de gravitação vezes a constante de Planck pela velocidade da luz elevada à quinta. Eu não levei em conta a constante dimensional aqui. Tá certo? Carlos, essa é a fórmula do tempo de Planck, né? Eu combinei as equações e achei essa fórmula. Na letra B, ele quer que você estime o tempo de Planck a partir de valores numéricos. A constante de gravitação, aproximadamente esse valor. A constante de Planck, ele fez uma aproximação bem grosseira aqui, né, gente? E a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitavas. Não é que ele fez uma aproximação grosseira. É porque ele está trabalhando com um algarismo significativo conforme nossa aula zero. Então, lá vou eu. 7 vezes 10 a menos 11. 7 vezes 10 a menos 34. E C, 3 vezes 10 a oitava a quinta. A parte de cima vai ficar 7 vezes 7 é 49, conserva a base, soma os expoentes, menos 45. E aí embaixo, 3 a quinta, 243 vezes 10 a 40. Lá em cima eu vou escrever 49 vezes 10 a menos 45 como 490. Eu vou aumentar aqui e diminuir o expoente unidade menos 46. Vou dividir agora o 10 a 40 passa negativo, 10 a menos 40. E vou dividir 490 por 243. Dá aproximadamente 2. 10 elevado a, somando, menos 86. Tira a raiz disso. Raiz de 2, aproximadamente 1,41. 10 a menos 86, 10 a menos 43. Se você voltar lá para a cronologia da nossa aula de cosmologia, você vai ver que no tempo de 10 menos 43 segundos é onde começa a ter o sentido físico das coisas, conforme a questão dizia. Tá aí, questão simplesmente magnífica. Ele não pediu o tempo de Planck, ele pediu a ordem de grandeza. Da nossa aula zero, nós sabemos que quando esse número aqui é menor que a raiz de 10, 1,41 é menor que a raiz de 10, a ordem de grandeza é o expoente do 10. 10 a menos 43, porque 1,43 é menor que a raiz de 10. Aliás, 1,41, né, gente? Portanto, tá aí, né, gente, as respostas da questão, uma questão realmente brilhante da UFRN. E para encerrarmos a aula de hoje, vamos trazer uma questão adaptada do ITA, onde ele cria um sistema de unidades, tá? Novidade. O sistema de unidades atômicas de Hutterer é bastante útil para a descrição de sistemas quânticos microscópicos. Nele, faz com que a carga fundamental é a massa do elétron M0, a constante eletrostática do vácuo K0 e a constante de Planck reduzida, que é H sobre 2π, já vimos isso lá no princípio da incerteza de Heisenberg, sejam todas numericamente igual a 1. Assinala a alternativa que contém a ordem de grandeza do valor numérico da velocidade da luz no vácuo nesse novo sistema de unidades. Então, vamos fazer a questão inicialmente usando o que a gente já conhece, né? A expressão da velocidade da luz. De acordo com o enunciado, a velocidade da luz deve ser escrita em função da carga fundamental E, por isso que eu já botei ela elevada a x, da massa do elétron, já botei ele elevada a y, da constante eletrostática do vácuo, lá na lei de Coulomb, elevada a z, e da constante de Planck reduzida, que eu já botei elevada a w. Né? Então, a velocidade da luz deve depender dessas 4 constantes. K é uma constante adimensional. Veja que eu não botei essa constante adimensional na questão anterior da UFRN, porque ele não fez nenhuma referência a ela, né? Tá bom? E nessa questão a gente vai precisar dela, você vai entender por que já já. Essa constante adimensional é 1, o M0 é M, velocidade, carga do elétron, constante de Planck reduzida e o K0, eu vou começar a mostrar. A velocidade é essa. A carga elétrica é essa e a constante de Planck é essa. Que você tinha anotado isso, né? Já botei elas aqui. Só que essa constante eletrostática nós ainda não fizemos. Vamos fazer ao vivo agora. Você sabe da lei de Coulomb que a força é a constante eletrostática vezes o produto das cargas pela distância ao quadrado. Força é KQQ sobre D ao quadrado. Isolando a constante eletrostática, FD ao quadrado sobre Q vezes Q. Gente, eu sei que força é mLt a menos 2. Distância é um comprimento representado por L. E cuidado, viu? Carga elétrica é corrente vezes tempo. É I vezes T. A gente já fez isso. Então, se é carga vezes carga, I vezes T vezes I vezes T. Então, aqui embaixo fica I ao quadrado, T ao quadrado. Aqui em cima, esse L, 1 mais 2, ficou L ao cubo. Eu agora vou subir algumas pessoas lá para cima. Ó. mL ao cubo t a menos 2. Esse t ao quadrado vai t a menos 2. E esse i ao quadrado vai i a menos 2. Vamos agrupar agora esses dois t's aqui. Ó. T, conserva a base, soma os expoentes, fica menos 4. Então, a unidade da constante eletrostática feita ao vivo agora é essa daqui. Vou botar ela aqui.
O que eu vou fazer, você já sabe. Vou substituir velocidade da luz por L vezes T a menos 1. A constante adimensional K é 1. A carga do elétron é a própria carga, I vezes T elevado a X. A massa é M. Constante eletrostática acabei de fazer, é isso aqui elevado a Z. E a constante de Planck eu já tinha feito. Ou a reduzida, tanto faz, porque a reduzida divide por uma constante, continua com a mesma unidade, tá? Então, como é que fica agora o lado esquerdo? Eu acrescentei M elevado a zero e I elevado a zero. Por quê? Porque vai aparecer do lado direito tanto M de Maria e I de igreja. Então, aqui fica I elevado a X vezes T elevado a X, M elevado a Y. M elevado a Z, L elevado a 3Z, T elevado a menos 4Z, I elevado a menos 2Z. Aqui, M elevado a W, L elevado a 2W e T elevado a menos W. Então, lado esquerdo, M elevado a 0, vezes L elevado a 1, vezes T a menos 1, vezes I a 0. E do lado de cá, vamos agrupar o M, Y mais E, vá acompanhando o mouse, mais W. O L, 3E, mais 2W. O T, X, menos 4Z, menos W. X menos 4Z menos W. E o I ficou X menos 2Z. Gente, sistema, né? Vamos começar. O que está de rosa, X menos 2Z é 0. O que está de amarelo, que é o expoente do L, 2W mais 3 é igual a 1. O que está de branco, Y mais W mais E igual a 0. E o que está, finalmente, de verde, X menos W menos 4Z igual a menos 1. Observe que eu tive cuidado de colocar X, Y, W e Z na ordem. Agora, com muito cuidado, vou só ajeitar, tá? Daqui eu vou dizer que X é 2Z. Ora, se X é 2Z, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir 5 em 4. No lugar de X, eu vou botar 2Z. Lá no 4. Então, fica X é 2Z, né? 2Z menos W menos 4Z igual a menos 1. Agora, preste atenção. Menos W menos 2Z, porque 2Z menos 4Z é menos 2Z, dá igual a menos 1. Então, veja, menos W, menos 2Z igual a menos 1, que foi a 6. Então, agora eu vou voltar aqui, ó. 2W mais 3Z é 1, Y mais W mais Z é 0, e no lugar dessa 4, que eu substituí a 5 nela, ficou isso aqui. Então, eu vou usar a 2, a 3 e a 6. E renumerar. 2W mais 3Z é 1, Y mais W mais Z é 0 e menos W menos 2Z é menos 1. Gente, agora tem várias maneiras de fazer. Se você não domina o sistema de escalonamento, eu vou pedir para você isolar o W na primeira e substituir na segunda, tá bom? Mas eu vou fazer escalonamento. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação e somar com 2 vezes a terceira. Na nossa aula 53 de sistemas lineares de um canal de matemática, eu explico o escalonamento. Mas eu vou tentar lhe explicar aqui. Ó. O meu objetivo é tentar eliminar esse W aqui. Então, para isso, o que é que eu faço? Eu pego a primeira e somo 2 vezes a terceira. Porque quando eu faço isso, fica 2W mais 2 vezes menos W. E 2W vai matar menos 2W. Vai ficar 0, tá vendo? 3Z mais 2 vezes menos 2Z. 3Z menos 4Z menos Z. E 1 mais 2 vezes menos 1 dá menos 1. Professor, não entendi nada. Então vamos devagar. Pegue a primeira equação e some 2 vezes a terceira. Então bora. Eu vou pegar só o 2W. 2W mais 2 vezes menos W. 2W menos 2W, 0. 3Z mais 2 vezes menos 2Z. 3Z menos 4Z, conserva o sinal do maior e subtrai de a Z. E os números agora, 1 mais 2 vezes menos 1. 1 menos 2, menos 1. Eu substituo a primeira por isso aqui. Repete a segunda e a terceira. Y mais W mais E igual a 0. E menos W menos 2Z igual a menos 1. Então, gente, da expressão 1, se menos Z é igual a menos 1, multipliquei por menos 1, Z é 1. Tendo encontrado Z, eu posso substituir na terceira para achar W. Então, menos W menos 2 vezes 1, que é o Z, igual a menos 1. Então, menos W menos 2 é igual a menos 1. Passa o menos 2 para o outro lado. Menos 1 mais 2 é 1. Multiplicando por menos 1, W é menos 1. Tendo Z e W, vou substituir em 2, nessa daqui, ó. Então, lá vou eu. Y mais, quem é o W? Menos 1. Quem é o Z? 1. Y menos 1 mais 1 igual a 0. Y igual a 0, né? Então, achei Z, W e Y. Mas está faltando achar o X. X é 2Z, lembra? Equação 5. Z não é 1? 2 vezes 1.
x é 2. Achei x, y, w e z. Se x é 2, y é 0, z é 1 e w é menos 1, fica assim a expressão da velocidade, né? Só que, cuidado, ele quer um sistema novo. Não é isso, gente? Então, olha só. Qual a diferença dessa questão para as outras? Ele não falou nada sobre essa constante k. Ela é adimensional, mas eu não sei o valor dela. Então, eu tenho como achar o valor dela a partir dessa expressão aqui. Caramba, eu não entendi. Você não sabe que a velocidade da luz é dada por isso aqui, né? O E elevado ao quadrado, M0 elevado a 0, K0 elevado a 1 e a constante de Planck reduzida elevada a menos 1. M elevado a 0 dá 1. Então, a velocidade da luz é K vezes E ao quadrado vezes K0 dividido pela constante de Planck reduzida. Se você substituir todos esses valores, você consegue achar K. Olha só, eu vou fazer isso. Para achar K, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar a constante de Planck reduzida para lá. Veja que essa expressão, gente, é essa aqui, né? Eu tirei os colchetes para poder achar K. Passei a constante de Planck reduzida para lá. Olhe como o valor de K pode ser encontrado. Você não tem a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava. A constante de Planck reduzida é h sobre 2π. Esse é o valor da constante de Planck dividido por 2 vezes 3,14. Dá esse valor aqui. A constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 à nona. E a carga do elétron em módulo é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vamos achar K, 3 vezes 10 à oitava. Constante de Planck reduzida é esse valor. O módulo da carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado, vezes 9 vezes 10 à nona. Na parte de cima, 3 vezes 10 à oitava, 1,05 vezes 10 a menos 34. Elevando ao quadrado, 2,56 vezes 10 a menos 38, vezes 9 vezes 10 à nona. Aqui fica 3 vezes 1,05 é 3,15 vezes 10 a menos 26. Conserva a base, soma os expoentes. E aqui embaixo, 23,04, conserva a base, soma os expoentes, menos 29. Na parte de cima eu vou escrever como 31,5. Aumentei aqui e diminui o expoente para menos 27. Ao dividir 31,5 por 23,04 dá 1,37. Conserva a base, o menos 29 sobe positivo 10 ao quadrado. Gente, isso aqui não tem unidade. Não tem unidade, é uma constante adimensional. Mas ela tem um valor. Então, gente, nesse novo sistema de unidade, o K vale 1,37 vezes 10 ao quadrado. E onde é que está o pulo do gato da questão? Olha o que foi dito no enunciado. O sistema de unidades atômicas de Hartree é bastante útil para a descrição de sistemas quânticos microscópicos. Nele, faz com que a carga fundamental, que é o E, a massa do elétron, que é o M0, que já foi cortada, a constante eletrostática, que é o K0, e a constante de Planck, todos eles assumem o valor igual a 1. Sim, aí eu digo que C é igual a isso aqui, porque na hora que isso aqui é 1, C tem esse valor. Ou seja, a constante K é uma constante que é utilizada para mudar do sistema MLT para o sistema de Hartree. Questão que tem que pensar muito. 1,37 vezes 10 ao quadrado, qual é a ordem de grandeza de 1,37 vezes 10 ao quadrado? Da nossa aula 0, como 1,37 é menor que a raiz de 10, a ordem de grandeza é 10 ao quadrado. Se fosse maior que a raiz de 10, eu acrescentava 1 ao expoente. Então, 10 ao quadrado, tem que pensar muito sobre essa questão, tá bom? E aí, gente, objetivos foram cumpridos? Compreendemos as unidades físicas da grandeza e fizemos previsão de fórmulas? Muito bem. Com isso, gente, nós encerramos o nosso curso completo de física para o Enem, escolas militares, etc. e tal. Vamos com muita calma fazer as nossas revisões, que vão da aula 96 até a aula 100, revisões bem longas, de mais de 3 horas, e aí deve demorar um pouco essas revisões, porque eu quero que primeiro você assista às 95 aulas e a nossa aula 0, que é a aula inicial de algarismos significativos, notação científica e ordem de grandeza, tá? Essas revisões serão feitas à medida que aumentar o número de inscritos e tiver comentários. Sem esses comentários e o número de inscritos, eu vou considerar que talvez o objetivo que eu me proponho a fazer um curso gratuito para aqueles que querem almejar novas oportunidades da vida não tenha sido atingido. Abraço bem grande para você e com esse sorriso, nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Até breve.